Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Painel das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras, estamos aqui para começar mais um programa Umbanda Reino da Paz pela Rádio Mirua, com a presença ilustre neste 2022, totalmente repaginada, Mãe Priscila das Águas. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Umbanda Reino da Paz e feliz 2022 para todos, que seja um ano abençoado pela energia de nosso Pai Oxumaré. E o já tradicional, que não mudou nada e não muda há pelo menos 4 anos, Rodrigo Muniz. Mudei, sim. Já estou 11 quilos mais magro já. As câmeras não podem mostrar, mas eu estou no meu compromisso do final do ano em manter a minha disciplina. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Feliz 2022 para todo mundo que tá ouvindo. Bora falar de Umbanda. Bom, eu vou começar esse programa pela seguinte pergunta. Rodrigo Muniz, quais são as novidades da Umbanda 2022? Muitas novidades. Aquele cara que quer enrolar. Teremos quadros novos nesse programa agora, Umbanda Reino da Paz, novas perguntas, novos desafios e é isso. Tem mais alguma coisa? Não, eu estou perguntando quais são as novidades, o que pipocou nesse final de ano na Umbanda. O tema é esse, né? Até onde a Umbanda tem mais coisa pra mudar? Existe evolução? A Umbanda já chegou onde ela tinha que chegar? Qual é a fase que estamos vivendo? Tava fugindo do tema, mas não dá pra fugir. Sempre tem muita polêmica, né? As pessoas em geral, quando eu digo as pessoas da religião estão vivendo, acho que um conflito. A Umbanda ela tem que crescer no debate, no pensamento, mas às vezes a gente vê algumas incoerências que não justificam o estudo antropológico da religião, né? Perguntas como, por exemplo, como começou a Umbanda, da onde veio a Umbanda, quais espíritos trouxeram a Umbanda, às vezes são questões que não dá. É a mesma coisa de perguntar o que é Deus. Os espíritos, eles sabem, mas eles não vão nos dizer tudo o que está acontecendo. Agora, pipocou, né, uma reportagem no final do ano de algumas pessoas acadêmicas e que fazem parte da religião, que eu achei de uma forma tem toda a liberdade de questionar, mas achei um pouco grosseira, para não falar até desrespeitosa, que já é grosseiro, em relação ao legado da Umbanda e ao legado de Pai Zélio, né, sobre a fundação da Umbanda. A gente vai acabar discorrendo um pouco sobre esse assunto, mas assim, o importante que um umbandista tem que ter antes de qualquer coisa é que a Umbanda pratica caridade, ela não vai cobrar, ela nunca vai te fazer o mal e ela tá lá para receber preto velho, caboclo, criança, Exu. Eu acho que essa é a essência. Nós deveríamos ter terminado o ano conversando mais sobre formas de multiplicar a Umbanda em cada canto desse Brasil e do mundo, do que de novo querer criar um separatismo, sabe, promovido às vezes por um lado que pode virar até um lado um pouco político. É importante nós termos a consciência social, refletir sempre sobre temas como machismo, homofobia, transfobia e todos essas doenças mentais que infelizmente ainda afligem o nosso povo. Mas chegar a intitular a Pai Zélio e a todo o legado dele questões racistas, homofóbicas, eu acho que é de uma covardia tão grande. E aí a gente vai acabar conversando um pouco mais sobre isso, né? E aí, Mãe Priscila? Então, eu sou meia perdida nesses assuntos, porque eu costumo não ler pessoas que não me agregam.
E uma dessas pessoas que escreve sobre isso, que fala sobre isso, é uma pessoa que não me agrega, que pra mim não deveria nem estar à frente de um terreiro. Então, eu sei que é importante para nós que estamos à frente, que temos um canal, que temos um programa na rádio, ficar por dentro dessas coisas, mas eu prefiro às vezes ficar um pouco de fora e não adentrar nesses assuntos, porque eu fico muito irritada pelo fato das pessoas falarem o que querem, porque infelizmente a internet ela tá aí, então as pessoas acham que podem falar, apontar, julgar e falar e maltratar as pessoas através das palavras, mas esquecem que existe uma história ali por trás, né? Esquecem que tem que respeitar aquelas pessoas que vieram antes. E essas pessoas que batem na tecla falando do Zélio são aquelas pessoas que falam que a gente tem que respeitar a nossa ancestralidade, que a gente tem que sempre louvar, e eles não estão fazendo isso, porque eles não estão respeitando a ancestralidade que veio, né? Essas pessoas que veio, independente se era branco, se era negro, enfim, mas são pessoas. E a Umbanda, ela nunca dividiu, né? A Umbanda, ela nunca se preocupou se você tem se você é branco, se você é negro, se você é amarelo. A Umbanda sempre mostrou que nós somos todos iguais. E fazendo isso, eu vejo que as pessoas acabam dividindo mais, né? Ao invés de somar, ela está dividindo, porque ela está falando algo que é lá de 1908, sei lá, mesmo como falam do Allan Kardec, que o Allan Kardec era racista, tipo, 1800 e pouco, né? É totalmente diferente do que a gente vive hoje. Então, assim, a pessoa não acha correto o Zélio como fundador da Umbanda, fecha o livrinho e faça aquilo que você acha melhor, né? Você não precisa ficar falando do Zélio. Eu até comentei com o Pai Léo sobre isso. Tem pessoas que frequentam a Umbanda e nem sabem quem é Zélio. E pessoas que têm terreiros abertos, pessoas que... Porque às vezes não tiveram esse acesso da história da Umbanda. O importante é praticar a caridade, o importante é dar consulta. Eu mesmo, no terreiro da minha mãe de santo, ela nunca falou pra mim sobre Zélio. Eu acho que meu avô de santo não sabia quem era o Zélio. Então, porque às vezes eles não tinham o Zélio mesmo não se mostrava muito, né? Depois que veio hoje com a internet, enfim, a gente tem todo esse acesso aí sobre a história, como iniciou. O Leonardo Cunha fala muito, né? Coisas maravilhosas que a gente consegue ter noção de como foi aquele início, né? Da tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, assim, mas tem pessoas que não sabem. Então, para que você vai ficar focando ali e falando? E pessoas que entraram ontem na Umbanda, né? Por que esses lugares também, isso que eu fico puta da vida, por que esses lugares não procuram os mais velhos? Aqueles que viveram do lado, até mesmo do Zélio, o próprio Ronaldo, o pai Ronaldo. Sabe que essa matéria em especial tem uma coisa que, assim, ao meu ver, é estúpido. É estúpido. A BBC foi estúpida. Porque, desculpa, trazer uma pessoa que está na Umbanda há 4 anos para falar sobre a religião, meu amigo, com 4 anos de... Se ele estivesse há 4 anos na minha casa, com 4 anos na minha casa, ele não levantava para falar nem com o que talvez seria o desinfetante que a gente usa no banheiro. Vou ser bem sincero. Com 4 anos é um bebê para falar de uma... Mas tem uma coisa, porque eu fui procurar quem é a pessoa. Eu também. Tem um monte de seguidor no Insta. Eu também. É aquela pegada daquele Insta que hoje em dia todo mundo tá no Insta, que a Umbanda é pop no Insta. A Umbanda é pop no Insta. Aí, meu amigo, tem complicado. Isso. Fica essa loucura. Posso rasgar o verbo ou não, Priscila? Vamos começar assim já. Posso rasgar o verbo? Já começando com o Oxóssi pra valer, com a flecha apontada? Isso, já vou começar. O bodoque na mão. Eu já vou começar rasgando o verbo pelo seguinte. Primeiro, antes que alguém venha falar que eu sou bolsominion ou de direita, saiba que eu sou filiado ao PSOL. Então não sou. Como que é a estrutura da sua casa social? Poderia falar? Em que sentido? Social falando, as pessoas que fazem... Porque às vezes as pessoas falam, você não fala com direito de causa. Como que é o quadro estrutural humano hoje, da sua casa? O meu quadro social humano, nós temos ali hoje 80% a 75% de pessoas LGBTQIA+, e negros. Então o senhor conhece sobre a causa, né? Muito. Ouve as pessoas, né? Aliás, faço parte do PSOL, faço parte de movimentos negros, mesmo não sendo negro. Carnaval. Faço parte do carnaval. Faço parte... os meus filhos de santo, eu tenho filhos de santo que tem ONG LGBTQIA+, então tem uma boa visão de causa para falar o seguinte. Primeiro, que esse cara que quer falar de Umbanda, que é esse idiota,
Esse cara que vem falar que, mas a Umbanda tem que resistir, terreiro resiste, porque a Umbanda, não sei, todo com uma causa social, faz live fumando um charuto que custa R$80. Cada charuto que ele fuma numa live, ele compraria uma cesta básica. Então a gente já vou começar por aí. Já começa por aí. Mas ele tem a obrigação de pegar o charuto dele e reverter em cesta básica? Não, mas é segundo ele, o preto velho dele. Quando vê uma pessoa tem que instituir a causa, então ele também deveria instituir a causa e não fumar mais charuto de R$80, R$90. Segundo, daí eu conheço que eu fumo esse charuto que eu gosto, essa marca. Enfim, outra questão dessa pessoa em si. É pessoa que vive de curso. Então sabe o que acontece? Nós temos uma máxima, que é a seguinte: o cara precisa arrumar história para vender curso novo. A verdade é uma só. Essas pessoas que vivem de curso na Umbanda, e eu não sou contra viver de curso, hein? Até mesmo porque eu tenho grandes amigos e eu apoio que viva de cursos, mas não viva de cursos para ludibriar as pessoas. Aí que mora o problema comigo. Esses caras simplesmente chegaram num aspecto, num patamar, que eles já venderam curso de todas as coisas que eles já viram que existem, tudo isso. Agora a gente precisa começar a inventar coisa. Porque, desculpa, mas as pessoas vão falar assim, não, mas a Umbanda, ela tem uma base, porque o Zélio, antes do Zélio já tinha incorporação. Tinha. Mas antes do Candomblé também já tinha incorporação. Sim. Então sabe o que a gente tem que fazer? Tira Ogum do Congá e vamos começar a colocar, por exemplo, Isis, Ptah, Sete. Por quê? Porque os deuses egípcios, os sacerdotes também eram possuídos por entidades. Então a gente vai também tirar o orixá africano. Mas o orixá africano é mais velho. Não é, não. A Unesco tem esculturas. Os orixás, como a gente conhece, com o nome que a gente conhece, é muito mais novo do que deuses hindus e do que deuses egípcios. Sim. Então, meu amigo, para de cultuar Ogum e começa a cultuar o deus da guerra egípcio, porque ali foi a primeira possessão. E até porque muita coisa se perdeu, né? A gente não pode esquecer que se a gente for pegar um pouco do ponto histórico de toda a travessia, né, do maior crime, porque é o maior crime que existiu contra a humanidade, foram 4 séculos de escravidão, né? Todos esses irmãos escravizados que começaram a partir de 1630, que o povo Banto é um dos primeiros a chegar no Brasil, gente, a gente está falando disso daí do século XVI, 1630. Tanto que os primeiros... Que é um peido para a história da humanidade. Sim, os primeiros negros que conseguiram escapar dos seus opressores foram viver junto com os índios. Por isso que o candomblé de caboclo tem muita ligação, o índio, o caboclo e o negro, porque eles tiveram um aprofundamento cultural muito grande. Agora, se a gente começar a olhar ao longo da história, e vamos pular bem para cá, da época, não vou nem falar da cabula lá no Espírito Santo, ou do calundu que é mais velho, vamos falar das macumbas cariocas, porque é o que o pessoal fala. Não, a Umbanda nasceu das macumbas cariocas. A macumba carioca nasceu da cabula, e a cabula nasceu do calundu. Então, se a gente for ver, é um ritual que existe já de 1600. E se a gente voltar muito além, o Banto já trazia seus ancestrais para sua tribo, quando ainda nem existia ainda o processo de escravidão. E o indígena, o caboclo, ele já trazia no pé da Jurema o seu ancestral. Então, assim, é pobre, historicamente, eu querer falar que o processo da Umbanda começou na macumba carioca. Também não começou lá. Mas né? E tá tudo bem. Não começou, entendeu? Na macumba carioca. E o Zélio também nunca teve esse... Não começou no kardecismo. Nada. A Umbanda, o advento da Umbanda, é isso que as pessoas não entendem. E aí, essas pessoas, ainda mais esse cara que se diz cientista da religião... Deveria estudar mais. Né? Não é. Ele é estudado, só que sabe o que acontece? Mas as pessoas são espertas, as pessoas querem ludibriar. Tá estudando através do viés dele, né? Não, porque não é essa a questão. A questão é o seguinte: o que forma uma religião? Vamos lá, aula básica de teologia. O que forma uma religião? A religião ela é formada do quê? Dogmas. Dos seus dogmas. E quais são os dogmas umbandistas? Cara, para nós é o principal, a manifestação do Espírito para a prática da caridade, entendeu? A caridade sempre voltada ao bem. Entendeu? Então sempre trabalho. E isso foram os ditames do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aqui não se fará trabalho para o mal, aqui não irá se cobrar, entendeu? As sessões serão abertas ao público e algumas fechadas. E como é que a gente pode pegar como base um culto que cobrava? Exatamente. E falar que aquilo era Umbanda. Não era Umbanda. As pessoas têm que entender, esse é um problema. E que fazia, e não julgando eles, mas fazia o bem e o mal, porque
aquela ancestralidade não tinha um pensamento cristão e tá tudo bem. E se Era o faz o bem pensamento ou mal, da época, aí é entendeu? um problema das pessoas. Era o pensamento da época. A minha questão, o meu problema surge quando as pessoas querem colocar a Umbanda como filho de alguma coisa. A Umbanda ela é uma religião distinta. A Umbanda, como nós conhecemos ritual umbandista, pra você que é um umbandista que vai no terreiro, você chega no seu terreiro, o ritual de Umbanda que você pratica ali, ele é um ritual que veio sim do advento dos velhos. As macumbas cariocas não era aquilo. O candomblé não é... Porque aí é que tá. Se nós formos pegarmos a base da Umbanda como manifestação de espírito, a Umbanda tem mais ligação com o candomblé do que com a macumba carioca. Aliás, o candomblé não enxergava com bons olhos a macumba carioca. A Porque, macumba carioca então... não era bem... Aliás, essa aversão aos eguns, principalmente do candomblé queto, não o candomblé congangola, que já trabalhava com a ancestralidade, com os eguns, né, com os caboclos, com os pretos velhos, a macumba carioca ela era muito mal vista pelo candomblé Mas queto. é um empobrecimento, Rodrigo. Porque, sabe por que é um empobrecimento de discurso? Porque a macumba carioca... tá bom, pai. Mas... O candomblé é diferente da Umbanda. Você acabou de falar. Porque na macumba carioca já vinha egum. Mas no tambor de Minas também já vinha egum. Muito antes da macumba carioca. No Xangô de Pernambuco, Então você no Telecô, no Catimbó. tem manifestações muito mais antigas do que a macumba carioca como manifestação de Umbanda. A própria cabula. A cabula no Espírito Candomblé Santo. de caboclo. O candomblé de caboclo talvez, com É o toda mais certeza, antigo, né? seja o mais antigo É o desses mais que antigo. trabalhava com o quê? Com espíritos da floresta, com espíritos de encantados. Sabe o que eu fico imaginando? Lá no meu canal de Umbanda, eu trouxe uma vez o Pai Eudes, de Oxum, lá do Piauí, que ele tem uma casa, e se você tá nos ouvindo, você conhece a casa do Pai Eudes, porque se você já viu aquele vídeo da Cabocla Jurema entrando na mata, que é um dos vídeos mais assistidos no YouTube, você já deve ter visto. Já. Rodrigo. Daquela menina entrando, é a casa do Pai Eudes. Eu conheci através desse vídeo, né? Conheci Jurema, a Mel. seu saiote é verde, eles cantam nesse ponto. né? A Mel, que é a filha de Santo dele, que é a mãe pequena Não da casa, não eu conheci sabia disso. eles. Bacana. Fizeram live no canal. O Pai Eudes, que vem do Piauí, que vive no Piauí, que tem uma casa de Umbanda, que é tenda de Umbanda, ali no Piauí com os encantados. Esse cara, ele deve saber porque ele estuda, mas qual que é a influência da macumba carioca pra ele? Nenhuma! Ele nem sabe o que é macumba carioca se bobear. Então, as pessoas querem colocar Umbanda, é inacreditável como um umbandista. Isso esse pessoal fala tanto disso, mas isso é uma síncope, é uma vontade colonial tão grande de que eu preciso provar. A Umbanda não veio desses cultos, a Umbanda é um culto único. A Umbanda ela é um juntado, juntou tudo e fez o mesmo culto. Não, a Umbanda não veio do candomblé, a Umbanda não veio da macumba carioca, não veio do kardecismo, a Umbanda não veio da Igreja Católica. A Umbanda, ela não veio de lugar nenhum. Ela foi uma manifestação das entidades que resolveram através de vários dogmas. E quais são esses dogmas? Os dogmas da Umbanda. Qual que é o dogma da Umbanda? Praticar a caridade acima de tudo, não cobrar nada, manifestar o espírito para a prática da caridade, não fazer o mal, não fazer o mal, fazer tudo gratuitamente. Tudo, entendeu? tudo. Cultuar os seus orixás de forma... E, desculpa, podem falar o que for do Pai Léo, a Iemanjá umbandista, ela é branca sim. E isso não é racismo, isto é cultura umbandista. Eu respeito, eu tenho no meu congá, e eu tenho na minha casa a Iemanjá negra. Eu tenho o Ganesha no meu congá. Só que isto não é da Umbanda especificamente. A Umbanda ela não é racista porque ela usa sincretismo, não. É porque o sincretismo está imputado. A verdade tem que ser dita. Estão querendo, em 2022, mais ainda, transformar a Umbanda num candomblé mal feito. Eu acho horrível, desculpa te cortar, só para terminar minha fala. Mas eu acho horrível que as pessoas queiram transformar a Umbanda no candomblé. Tira o São Jorge e bota aquele Ogum africano. Não, a Umbanda pode cultuar os dois. Tá tudo São bem. Jorge também é Ogum? Sim, na Umbanda. Cuidado com esse discurso que as pessoas colocam. São Jorge e Ogum não é o mesmo. Pro candomblé não, pra Umbanda é. Mas a gente não pode esquecer um fator muito importante histórico. As Irmandades Negras. Eu sei que existe um fator social ali. Foi uma forma do negro ter uma voz ativa criando a Irmandade Negra. Mas existe todo o respeito, tanto que quando houve a abolição, né, as Irmandades Negras continuaram com todo o respeito ao catolicismo. Sabemos que temos irmãos do candomblé
que sempre demonizaram. Mãe Estela de Oxóssi falecida, ela demonizava o sincretismo religioso, ela não aceitava. Ela falava que era uma submissão social. Era uma visão dela. Mas as irmandades foram importantíssimas para tem validar. várias casas de candomblé que usam sincretismo até hoje. Sim, então a Irmandade da Boa Morte, a Irmandade de vários que aconteceram por exemplo, na Bahia. eu vou te perguntar uma coisa. A mãe Estela não gostava do sincretismo. Ok, vamos respeitar ela. Sim. A festa de Oxóssi ela fazia quando? No dia de São Sebastião, né? Você entendeu? Ou não sei se lá ela fazia como no dia de São Jorge, que era Ogum, porque depende da Bahia, né? Ver como São Jorge eu também. Eu sigo um Instagram de uma menina, é Iemanjari, que é o nome dela. E ela é uma pesquisadora, antropóloga, e ela é do candomblé, e ela se especializou na pesquisa, e ela viveu anos em Cozô, Onirá, Oió. Viveu lá. Ela foi pra parte Yorubá pra conhecer. Meus irmãos, não dá pra você... Olha, eu vou falar um negócio agora que é comprar uma briga grande. O candomblé também é sincrético. Totalmente diferente. Sim. É totalmente diferente. Sabe por quê? Porque o Obaluaê lá é festejado em junho e não usa palha, ele usa vermelho. Vermelho e preto. Então, meu amigo, se tu tá numa casa de candomblé, seja ela Jeje, Nagô, Angola, ela é qual for a diferente tradição, em Salvador, no Rio ou na Bahia, e você cultuar o Olubajé em agosto... É porque sincretiza com São Roque. Sim, não é jeito. por outra coisa. Senão você tinha que estar festejando em junho. E o mais triste, voltando pro Zélio, por exemplo, é agredir. Primeiro que agredir as pessoas que já morreram é um ato de covardia. É fácil falar de quem já morreu. Eu acho que por um debate, e aí eu respeito a família do... Eu tenho um ponto de vista muito pessoal, mas eu respeito até o silêncio da família do Zélio, porque ela não vai querer se misturar mesmo com esse tipo de coisa, porque não faz questão. Até porque, se a gente for ver bem, desde o fundamento da Umbanda em 1908, através da visão do Pai Zélio, ele foi ceder uma entrevista no final da década de 60. Ele viveu quieto no canto dele, sem encher o saco de ninguém, durante mais de 60 anos a sua Umbanda. E aí veio uma revista que foi lá fazer uma pesquisa. Extra, eu fundei a Umbanda. Pai Zélio já estava praticamente aposentado. Tava quieto no canto dele, nunca deu carteirada. Aliás, o nome Umbanda, dito pelo próprio Leonardo, aparece depois de 10 anos da fundação. Até então, o próprio Orixá Malê dava como nome Alabanda, entendeu? E assim, ele não se apoderou de nome nenhum, ele não se apoderou de culto nenhum, até porque o culto dele era totalmente diferente. O Exu era fechado, não tinha atabaque, e ele tinha um porquê daquilo existir. Vou mais além. Eu só aceitaria a tese de que Pai Zélio fosse racista se ele chegasse e falasse assim no dia 15 de novembro, ou o dia que foi, não importa, porque agora até isso eles contestam, não importa o dia, importa a manifestação. Se o caboclo viesse e falasse assim, meu nome, eu sou um caboclo brasileiro, mas irei trabalhar como Frei Gabriel Malagrida, porque eu como frei serei respeitado. Aí alguém poderia ainda supor, tá vendo? Ele diminuiu a presença do caboclo, e foi o que ele fez. Ele simplesmente falou, fui um frei, só para dar uma carteirada ali espiritual em um monte de gente intolerante que era fruto daquela época, mas faz ele só parte. foi contar que ele foi um frei anos Porque viram. depois. Sim, não, mas não foi no dia da fundação. Dizem que na manifestação aparece, pessoas questionam que vinham. Questionam porque viram que ele era um padre, mas Sim. ele só vai dar história que ele é o Frei Gabriel Malagrida Sim. anos depois. Mas assim, mas ele manteve, sou o caboclo da saída, sou um caboclo. Ele ainda nem fala, ele fala assim, se queres um nome, nem nome ele ia dar. Me chames de Sete Encruzilhadas, sou um caboclo brasileiro. O que ele quis dizer? Sou um simples pessoa desse povo. E no dia 16, a coisa mais incrível da Umbanda é que poucas pessoas percebem esse fato, que alguns julgam também de racismo. Pai Antônio pede para sentar no toco porque ele fala que a mesa não é lugar de preto sentar. Irmãos, ele testou a humildade de todo mundo ali. O próprio Pai Antônio testou. Vamos ver se essa galera aqui vai me respeitar ou não. E o que eles fizeram? Por favor, vô. Aqui todos serão bem-vindos. Sente-se à mesa. Então quer dizer, ele simplesmente enalteceu as duas figuras mais sofridas do país. Só que lá em 1908, enfrentar um sistema político, religioso, a família poderia conhecer Capital os do riscos, país. inclusive. Exatamente. Não E se ele- esqueça, isso tem gente que nem imagina, mas o Rio de Janeiro era a capital do país, tinha uma federação espírita extremamente abusiva. E dava né? crime, né? Dava Era crime, crime na curandeirismo, época. prática ilegal. Ou seja, Eu vou ele ser foi bem lá e sincero, bancou. eu só aceitaria. Então- eu só aceitaria uma nova versão se alguém chegasse e falasse assim, olha, o Zélio foi importante, mas o verdadeiro fundador da Umbanda foi o Tata Tancredo.
Se alguém falasse isso pra mim, eu aceitaria. Agora, vim falar que aquele pessoal antes do Zé... mas a Luísa Luzia Pinta lá... Cara, não era. Eu pesquisei, tem vídeo no canal que eu falo sobre isso. Você tem vários curandeiros antes, mas... Você quer ver uma coisa? Vou contar uma particularidade minha, da minha família. Faz alguns anos, estava eu no cemitério, quando uma tia, que já é até falecida agora, virou pra mim e fez assim: Léo, você sabe que nossa tataravó, a tataravó da minha tia-avó, então quer dizer, a tataravó da minha avó, então ela é minha, não sei o que, vó. Eu não sei o que é, não sei o que a tataravó da minha avó é. Bota alguma coisa. Ela virou e fez assim: você sabe que essa veinha aí, tem a foto dela lá no túmulo, é a primeira que tá enterrada, essa aí era da tua banda. Olha. Eu falei assim: como assim, Carmela? É a minha que tia faleceu. Carmela. Aí eu falei: como assim, Carmela? Ela falou assim: dizem que ela, uma vez por semana na casa dela, incorporava uns espíritos e ajudava os outros. Que ano que é isso, mais ou menos? Tem ideia? 1800? 1820, 1830, por aí. Caraca, aí, ó. Tá vendo? Então ela é a fundadora da Umbanda. Pronto. Agora nesse momento, tia do daquele Léo. grupo vai falar: Nossa, Pai Léo pronto. fala que a família dele... Não é. Minha família não é a fundadora da Não, esse Umbanda. pessoal não ouve podcast. Ainda bem. Não ouve. Porque podcast não é bom. Não é bom. Respira Um abraço fundo aí. pra não falar bosta. Respira fundo e manda. Respira e não pira. Mas eles ouvem, viu? Ouve. Um abraço. Beijo, viu, Menossi? Eu acho o seguinte. Essa minha parente, ela recebia espíritos pra ajudar o próximo. Sim. E eu acho que não cobrava, mas enfim. Mas isso existe desde sempre. Mas aí hoje eu posso falar que ela é a fundadora. Não, ela não é a fundadora da Umbanda, cara. A Umbanda não é isso. A Umbanda não é um cara na sua casa que... Entendam bem o que eu tô falando. Não quer dizer que alguém hoje não faça isso e não se denomine como Umbanda. Mas a Umbanda não é simplesmente uma pessoa que na sua casa incorpora, bota o cachimbo na boca, tá incorporado com o preto velho e passa a ruda. A Umbanda não é isso. A Umbanda é uma série e um conjunto de dogmas. E um rito, né? É um ritual. É um ritual que tem dogmas e tem... Pai Zélio definiu um ritual apenas. E ele nunca cantou a vantagem. Ele sai numa reportagem idoso já. Extra, eu fundei Umbanda. Ele nem foi dar a cartada. Então, coitado, tá recebendo uma carga covarde, porque ele nunca fez questão disso. E se tivesse vivo, eu duvido que alguém falaria, porque as pessoas não têm coragem. E esse povo que fala não sabe nem quem é Zélio. Manda estudar e estudar. Muito triste, né? E Como respeito, né? a gente tá nervoso... Vamos cantar um ponto de Ogum pra acalmar. Isso, mas é uma boa, um ponto de Ogum pra dar aquela limpada no negócio. Ogum, cavaleiro de Umbanda, vencedor de demanda. A mãe Priscila esqueceu a letra. A Priscila está brava. Então vamos pra um ponto de Ogum que a gente volta já pra responder pergunta e taca-lhe pau nesses caras. Saravá, nosso pai Ogum! Ogum, meu pai! Ogum, corta as ondas do mar. Ogum, corta as ondas do mar. Com sua espada e sua lança. Ogum, corta as ondas do mar. Com sua espada e sua lança. Ogum, corta as ondas do mar. Ogum Marinho!
Estamos de volta no programa Umbanda, o Reino da Paz, depois de ouvir esse ponto. Acalmamos? Eu dei água com açúcar pra eles aqui, porque eles calmo. estão bem exaltados. Tranquilo. Vocês perceberam que eu sou a mais calma, mais tranquila, né? Se não é a mãe Priscila na mesa, o programa estaria uma várzea. Isso. Mas eu quero... Não, passou. Passou. Só no próximo bloco. Mas é isso, nós queremos deixar bem claro aqui que pra nós três que estamos aqui na mesa, Zélio é sim o fundador da Umbanda. Não, pra Umbanda inteira. É. Só pra esses caras que não. Nós respeitamos. Tem pessoas que nem sabem quem é o Zélio e não sabem porque não querem saber. Porque às vezes realmente não tem esse acesso. Agora você já de imaginou, saber. mãe Priscila, assim que a gente tá falando hoje, né, o Zélio? Aí a gente sabe que o Brasil é imenso, as pessoas estão ouvindo, né, até fora do mundo. O que essas pessoas... Quem é esse Zélio? Aí as pessoas vão ter que ir atrás da história pra procurar. E Mas aí é bom que assim vão conhecer o Zé. é bom, mas tomara que venha através de alguém que esteja alertando. Já pensou se ouve ou se assiste essa reportagem da BBC e fala assim: nossa, olha, era um senhor que parecia ser bonzinho, essa Umbanda é um perigo. E aí, ao invés de ajudar, pode estar Sim. deturpando Mas as a pessoas religião, não pensam isso. né? Uma pena, né? Porque Olha, eu tenho uma coisa pra falar, mas eu vou falar só no próximo bloco. que eu qualquer vou brigar. pessoa que abre uma live ou que abre um vídeo pra xingar o irmão umbandista, Não é um bandista. não, ela não pensa nisso, porque às vezes pode ser o primeiro vídeo que uma pessoa esteja assistindo e fala assim, nossa, mas a Umbanda ela fala da paz, do amor, da tô caridade, e a pessoa só tá lá, metendo pau, criticando, e por isso que eu sempre falo, eu sou contra esses assuntos. Tem pessoas que criticam, mas vocês têm que se posicionar. Eu acho que um canal de Umbanda, lógico, a gente vai se posicionar em alguns momentos, numa live, mas eu acho que o canal de Umbanda, ele tem que mostrar conteúdo de estudo, tem que mostrar informação, e não briga, e não xingamento, que isso pra mim, eu pego lá, eu coloco lá, descurtir e não sigo mais nem a pessoa, porque pra mim, eu não tenho, meu tempo é valioso pra ficar perdendo tempo com essas pessoas que ficam xingando os outros. E a Umbanda é tão bonita e tem tanto conhecimento pra... Dito isso, vamos pras perguntas? Vamos para as perguntas. Vamos estudar, então. Perguntinhas Paz e Amor. Perguntas, paz e amor. Primeira pergunta, mãe Priscila das Águas. De Edith Santos de Anápolis. Sou kardecista e fui conhecer um terreiro. É normal? Ela tá tentando interpretar a letra, gente. Só um minutinho. Tentando interpretar o hieroglifo. É normal? Entendi. Deixa eu tentar. É normal? Eu vou ler o meu hieroglifo A letra aqui. do Rodrigo é péssima. normal sonhar, Sentir. sentir... Cê é ruim sua letra, hein, Rodrigo? Sentir uma Médico. vibração... Letra de médico, desculpa. Vamos de novo. Edith Santos de Anápolis. Sou kardecista e fui conhecer um terreiro. É normal sentir uma vibração muito parecida com a que eu sinto no centro? Quem poderia ser? Ninguém tá Eu vou entendendo. completar. Quem poderia ser? Parabéns. Ela mandou parabéns pelo programa. Obrigado, Edith. Edith, ele não conseguiu ler o parabéns pelo programa. Gente, a minha letra não é tão ruim assim. Pai Léo está sem óculos e mãe Priscila também. Eu realmente tô ficando ruim da vista. A Preciso de um verdade, oculista. Edith, é que as entidades não vão mudar. Seja na Umbanda, no Candomblé, no Kardecismo, numa Macumba Carioca, num Sim. Catimbó. As entidades vão ser a mesma, elas vão se afinizar e vão trabalhar da forma que você quiser. A verdade é que o que eu entendo é o seguinte, tá? Eu não acho que é um caminho daqui pra lá. Eu vou pra um centro e o meu caboclo aprende a trabalhar no kardecismo porque eu quero ser do kardecismo. Ao contrário. Sua entidade, o seu caboclo já se afiniza com o kardecismo e ele te leva ao kardecismo. É isso que eu entendo. Sempre de lá pra cá, nunca daqui pra lá. É isso aí. É isso aí, parabéns. Vocês não vão responder, Não, vocês só vão... Vou corroborar com a sua... Corrobore, então. Na verdade, assim, eu costumo dizer que as entidades que nos acompanham são a nossa família espiritual, né? Então, uma vez, e eu posso dizer isso porque eu já vivenciei isso, quem já ouviu o programa já vai ouvir isso, acho que pela 1000ª vez, mas eu sempre digo que eu venho conhecer a Umbanda através de um irmão meu que era evangélico. E ele via espíritos no culto, onde ele olhava e ele questionava, porque ele tinha a vidência, ele tinha uma clarividência, uma vidência, e ele queria entender quem eram esses espíritos, e esses espíritos se mostraram com uma outra roupagem, mas eram os mesmos espíritos quando ele foi conhecer a Umbanda.
Sim. Aliás, ele quase desenvolveu na Umbanda também, mas ele voltou para igreja evangélica porque era o caminho dele e ele se sentia afinizado lá. Então eu costumo dizer que a sua família espiritual ela já te acompanha. Claro que às vezes outros espíritos podem se aproximar dependendo da seara que você está, mas que você já tem uma família que te acompanha, com certeza ela não olha a placa da religião que você está. A espiritualidade ela é muito mais ampla que isso. Posso falar? Pode falar. Bom, é difícil fazer o programa com 2 Xangôs que falam pra caramba. Então, eu queria falar mais alguma coisa. Mentira. Não, mas é... Você tem que levar também em consideração. Mas eu Tô acho... brincando, meu príncipe, vai lá. Mas eu tenho uma experiência com isso, porque tem o Dr. Carlos Alberto, né? Que ele vem hoje no terreiro de Umbanda, nos nossos trabalhos de cura. Mas ele era a energia que eu sentia quando eu comecei lá no kardecismo. Que eu consigo entender. Eu tenho certeza que tava lá a Jurema, a avó Ana, enfim. Mas que eu consigo sentir, que eu sentia e sinto ainda na Umbanda, o Dr. Carlos Alberto. Então ele era uma entidade que vibrava muito ali na minha sustentação dentro do centro de espírita. E hoje ele vem na Umbanda, hoje ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, porque ele coloca um pouco mais o seu trabalho voltado à nossa linha de Umbanda. Mas acontece, né? Hoje eu estudo dentro de um centro espírita, quero trabalhar nesse centro espírita e eu acredito que minhas entidades vão caminhar junto comigo e vão me ajudar, vão me auxiliar lá, independente dali. A entidade, ela não tem rótulos, né? A entidade, ela tá lá para fazer a caridade, para praticar o amor e para ajudar as pessoas. Então, é normal você sentir essa energia e vá, sinta, agradeça, porque a espiritualidade é uma só. E é tão triste, né? As pessoas já criam um separatismo social, criam grupinhos, Sim. criam mimimis, criam panelinhas, tanto dentro como às vezes ao redor de algumas doutrinas. Como se a espiritualidade não fosse uma. Exato. E aí querem trazer isso pro âmbito espiritual. Assim, tem horas que me assusta um pouco, porque assim, se alguma pessoa chegar para qualquer espiritualista no mundo, independente da sua visão, ninguém tem a resposta da espiritualidade como um todo. Perguntas do tipo: o que representa a Umbanda como um todo? Qual o legado da Umbanda? Onde a Umbanda vai parar? Alguém poderia me definir o organograma completo das linhas e entidades que atuam na Umbanda? Isso não vai existir. É a mesma coisa de perguntar o que é Deus. Não está ao nosso alcance pelo simples fato que nós somos trabalhadores da seara do bem. E o conhecimento ele vai abrindo de acordo com a evolução humana. Nós ainda precisamos entender conceitos como amor, respeito, união, que é a coisa mais difícil que existe na Umbanda devido ao ego. Então nós não temos um monte de ensinamentos do pré-primário da evolução humana. Então quem me diz que eu posso julgar que entidade é aquela, X ou Y, Sim. quem vem? A espiritualidade ela é múltipla, ela é plural. Então assim, é pequeno querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Muito mais, muito menos de uma religião. Né? Pois é. Vamos para a nossa próxima pergunta. Nós não íamos ficar bravos, né? É a pergunta que veio pelo nosso Instagram. Então eu vou ler como tá no Instagram. m.e.rentroia pergunta: Pai Léo, encontrei em alguns terreiros Ossan como mãe de cabeça. Isso pode proceder? Pode, porque você tem uma questão com o Ossan, que em algumas tradições, algumas nações, acho que Jeje principalmente, que cultuam o Ossan como um orixá feminino. É muito difícil, acontece muito com o Oxumaré. Né? O Locum, então nem se fala, o Dudua. Que também dizem, né? Que pode ser pai e mãe também, né? De Aranjá, né? A Márcia Fernandes disse que o Oxumaré é bissexual. Nossa. A Márcia Fernandes é uma viaja, perdida, gente. Né? Mas nós não é assistimos bissexual. ela no dia, acho que foi dia 30, no dia não sei. 31. Dia 31, meu Deus do céu, ela falou tanta coisa. Mas aí é que tá. Bom, isso eu vou deixar pro próximo. Tá. Respira, que no próximo eu vou falar sobre isso. Vamos voltar a ficar nervoso. Né? Mas a questão do Ossan é o seguinte: algumas casas de algumas tradições têm Ossanha como um orixá feminino. Ossanha. Isso vai ocorrer, que é Ossan, é o mesmo Sim. orixá, só que no aspecto feminino chamam de Ossanha. Isso é uma questão porque alguns orixás dalmeanos, como Ossan, Oxumaré, o Baluaê, Nanã, são orixás que sofreram muitas mutações, porque, mesma coisa que o Rodrigo falou no começo, não são orixás iorubanos, não são de área iorubá, são orixás que vieram da Daomé, são orixás bantus, e esses orixás sofreram algumas questões como eu diria, quando teve a diáspora, né, quando tem o surgimento do candomblé, eles vão sofrer muitas mutações, então acaba ocorrendo isso em algumas casas, tem o sangue com uma iabá.
tá? Mas é muito pouco. A minoria das casas cultuam o Ossanha como um orixá feminino ou Ossanha, como algumas pessoas queiram chamar. E se no caso, independente de ser Ossanha ou Ossanha como a gente vê na Umbanda, e aí vamos supor que aparece que ele é filho de Ossanha, e lá na casa não cultua Ossanha, qual seria a saída? Qual seria a saída desse filho? Sinceramente, procura uma casa que cultue o Ossanha. Que é difícil, né? Que é difícil, porque... Mais pra uma Umbanda Molocô, né? Uma Umbanda mista, né? Traçada, porque, olha, né? uma das coisas que eu acho horrível, é... Ah, não, a gente troca, tira Ossanha e bota Oxóssi. Ninguém bota... Orixá não é a mesma coisa. Então eu acho que existe um grande erro nisso, que tem pai de santo preguiçoso. Eu, na minha casa, tive um filho de Oxaguian, que hoje já não está mais. Eu poderia muito bem chegar e falar, olha, é Oxaguian, mas aqui na minha casa é Oxalá que nós vamos cultuar. Não, sabe o que eu fui fazer? Eu fui procurar, eu fui aprender, eu fui procurar com pessoas que sabiam, eu fui procurar com a espiritualidade e com as entidades para falar como eu posso cultuar Oxaguian. Porque a resposta de pai João, preto velho, que chefia a nossa casa foi: filho, todo orixá dá para cultuar na Umbanda. Sim. Então, é isso. Se amanhã se aparecer uma filha de Euá, o que são orixás que eu não cultuo praticamente, Euá, Obá, eu não vou pegar nunca uma filha de Obá e falar que ela é filha de Iansã. Se ela é filha de Obá, ela vai ser cultuada como filha de Obá e nós vamos procurar o fundamento dentro da Umbanda para Obá. Obá é uma energia. Apesar que assim, não vou polemizar, mas, por exemplo, o princípio básico da Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Eu vou de novo lá falar de Pai Zélio. A função de você como médium primeiro é se preparar e conhecer muito bem as suas entidades. Então, assim, nada te impede de você querer pedir para o seu pai, mãe, eu quero entender um pouco mais sobre o sangue. Primeiro, uma coisa importante também para a pessoa que fez a pergunta: não se confirma um orixá no primeiro jogo. Isso também é uma coisa... Aí, indo para uma seara do candomblé, você precisa de mais de uma leitura, mais de uma confirmação. Algumas casas vão te pedir 3, 5, 7 leituras diferentes. Pode ser que naquele momento o Ossanha esteja mais à frente, te ajudando em algum momento da sua vida. Não necessariamente pode ser que se você seja filho ou não. Agora, se você tem um caminho de orixá, certamente o seu caminho seria levado pro candomblé. E tá tudo bem, que às vezes você estaria muito mais ligado ao culto de orixá do que propriamente a uma ligação com Umbanda. Então, assim, não há nenhum tipo de proibição, mas se aprofunde até descobrir realmente quem é seu pai, quem é sua mãe, mas se preocupe em primeiro lugar a entender o que é Umbanda na sua vida. Que você vai entender a manifestação, as entidades, e futuramente você vai fazendo um paralelo para entender o seu caminho de orixá. E aí, se for o caminho de você ir para o santo ou não, é a sua jornada espiritual que vai te dizer. Não tenha pressa, mas primeiro tenha certeza até você não sair. E uma coisa importante, não é porque você descobriu que é filho de Ossanha, uma vez confirmado, que agora esqueça todo o panteão de orixás. Só o Ossanha vale. Isso também é um grande erro para qualquer iniciado. Ele vai ser importante na sua caminhada, mas você tem o Juntó ou a Juntó, você tem seus padrinhos e você tem toda a coroa de orixás que te acompanham. Então isso também é importante para não criar um vício, um fanatismo só em determinado orixá. Mas é o tempo que vai te mostrar. E dá para cultuar. Eu já tive filhos de Ossanha na minha casa, já tive filhos de Oxaguian, já tive filhos de Iroco, aliás tenho, que ele não saiu da minha casa, um filho de Iroco. Então dá para cultuar sem problema nenhum. Vamos para a nossa próxima pergunta, também vinda do Instagram. MH... deve ser Marcos Araújo. Não está na minha letra agora, ela está lendo direto. Não, é porque a letra, como está o nome dele no Instagram. Então é MHARCOS. Então deve ser Marcos Araújo. Tá fácil. Fui em um terreiro, gira de Exu. Ouvi o Exu Mirim pedindo cocaína para cheirar. Fiquei indignado. Jesus, nós também estamos agora... Aliás, vamos começar de novo a brigar aqui. Que absurdo, hein? Infelizmente, cada vez mais percebemos que isso está sendo normal em alguns terreiros, né? Porque vários relatos que as pessoas estão falando sobre isso. Que vão no terreiro e veem Exu Mirim pedindo cocaína, maconha. Meu Deus. Tem pessoas que pregam, né? Que a maconha... A droga tem que usar para poder incorporar. Eu pergunto para vocês, por que Exu Mirim é tão deturpado na Umbanda e sempre é voltado pro lado marginal da coisa? Antes a gente pode responder para ele? Não, então, essa é a pergunta. Assim, por que Exu Mirim sempre é visto como o pivete do filme lá do Rio de Janeiro? Porque da onde... Que absurdo é esse?
É porque, aí é que tá, se a pombagira é do cabaré e a prostituta, se o Exu é o mauzão da jogada, o capetão, o Exu Mirim tem que ser o capetinha. Ah, entendi. Né? A gente fala isso, mas as imagens de Exu Mirim que a gente tem é como? Infelizmente. Então assim, imagem de gesso, né? Eu acho que a gente tem que fazer um parênteses aí. Existem algumas casas de santo que não é de Umbanda, umas casas de Candomblé, que assentam entorpecentes para o Orixá Exu. Existe isso. Tá? Isso antropologicamente existe. Porém, não é aceito o uso desses entorpecentes. Por quê? Porque a entidade... Vamos lá. O fumo, o cigarro, o charuto... Por que a entidade fuma charuto? A gente começa da base pra base. Você conhece algum índio que fuma charuto? Você acha que os índios kaiowás fumam charuto? Não. Não. Por que usa-se muito charuto na Umbanda? Porque o charuto faz uma grande concentração de fumaça. Sim. E o tabaco, porque né? é o tabaco, porque lá atrás os cigarros de palha eram feitos de forma mais grossa para que fizesse mais fumaça. E daí surge a questão do charuto. Então, o uso do charuto, como o uso do cigarro de palha, do cigarro, esses costumes é para produzir fumaça, porque a fumaça limpa. Bebida alcoólica. A entidade usa a bebida alcoólica como dispersão energética. O álcool para tirar as energias negativas, ou também pode usar o álcool para equilibrar. Tá com carrego muito forte, a entidade toma um gole de marafo para poder equilibrar o chakra daquele médium. As entidades antigas davam até banho de pinga. Davam banho de pinga. Isso então, era muito esses comum. elementos, são ferramentas de trabalho. Por isso que também eu não sou a favor da entidade. A entidade veio em terra e tomou 15 caixas de bebida, 15 charuto, 55 garrafas de marafo, mas atendeu quem? Não, atendeu 2. Tá errado. Tá errado. Tem coisa errada aí. Tem a soma é sempre A entidade mais vem gente. só pra beber, né? A entidade sempre tem que atender mais gente do que bebe. Coitado do médium, né? Então a questão é, isso é tudo ferramenta. Agora, a cocaína é uma ferramenta do quê? Aquilo ali é um pó industrializado, químico, que não tem origem nenhuma. Sintético, Sabe, né? eu acho Nada que a ver. se você visse uma entidade chegar e falar assim, olha, ela tá usando ópio, talvez tivesse mais lógica, porque o ópio ainda é da natureza. Agora cocaína é um elemento sintético. Não tem né? lógica nenhuma. Então, esse tipo de elemento as entidades nunca vão usar, porque esses elementos não têm força energética, não tem por que uma entidade... Ah, mas ela tá pedindo porque ela tá brincando. A entidade vem em terra pra brincar? A gente tem que entender que Herê não vem em terra pra brincar. O brinquedinho do Herê, as coisas que o Herê fala, aquilo ali é um monte de trabalho que eles falam. Aquilo que o Herê chega pra você falando daquele jeito é o brado do caboclo. Tudo isso é ferramenta. A entidade não vem em terra nem pra brincar, nem pra causar discórdia. A entidade vem pra trabalhar. Quando a gente por isso que eu falo. Aí, Rodrigo, eu vou tomar paulada de novo. De novo, vamos lá. Por quê? O que falta para um bandista? Estudo. Livro dos espíritos. Entender porque um espírito vem. O espírito vem em terra para ajudar o próximo. Ele mas... pedindo cocaína tá ajudando alguém? Não, mas não pode. O Kardec também era racista. Essa é a desculpa que as pessoas dão. É por isso que as pessoas são burras e pedem cocaína. É isso. Porque assim, uma vez eu vi... eu vi uma pessoa comentando que o Mirim pediu um saco. E a Cambura, eu quero tia, eu quero um saco. Aliás, eu já questiono muito a manifestação infantil do Exu Mirim. E aí é algo muito particular meu. Não tô aqui de jeito nenhum falando que Exu Mirim não é criança. Eu não posso medir a minha Umbanda pela minha régua. Mas pelo meu estudo, eu vejo como uma entidade pequena, que de criança não tem nada. É a minha visão. Só que assim, até eu estava estudando uma semana atrás, exatamente na semana da virada do ano, sobre algumas etnias bantus e a evolução do homem na Terra. E eu estava vendo uma coisa muito interessante que na hora veio um insight, eu não estava nem pensando em Exu Mirim, e o historiador, o antropólogo, ele estava falando sobre o surgimento dos pigmeus na África. Seres de 1,10 m até 1,50 m. Adivinha onde eles moravam? Entre Angola e Congo. Eles eram um povo banto. Quem me diz que não pode ser uma ancestralidade pigmeu esses espíritos? Tô dando aqui um achismo, mas tudo faz sentido. Mas assim, ao ponto, aí essa possível entidade fez assim, eu quero um saco. E aí a Cambone falou, quer assustar alguém, né? Me traz um saco. Ela levou um saco de pão. E esse possível mirim começou a soprar e soltar, a soprar. Você não sabe estourar? Ele falou, estourar o quê? Tô cheirando cola. Aí eu olhei e fiz assim, meu Deus. Então, peraí, encaminha, porque isso é um espírito perdido. Então, assim, uma entidade que vem em terra
para te instigar a usar um entorpecente que é um portal para acabar com o equilíbrio humano, desculpa, gente, ou interna o médium, ou manda esse médium de novo pro desenvolvimento, porque tá grave o Olha, negócio. e a minha pergunta é bem simples, tá? MH, né? É o Marcos. O Marcos. É. Marcos, é o seguinte, se você foi nesse terreiro e Fuja! essa entidade não foi também resolvida, saia desse terreiro também, que o Pai de Santo também deve ser xarope. Fuja, que é muito complicado. Ah, eu tenho que falar o português, Dá claro, tempo porque pra isso não mais uma existe. pergunta? Tem mais Dá uma tempo, pergunta. dá tempo. Manda, mãe. Manda, mãe. Pelo amor de Deus, que seja leve. Não, ela é bem interessante, peraí. Umbanda Underline Mais manda uma pergunta. Vocês saberiam a história por trás do hino da Umbanda, que por sinal é belíssimo? Existem duas histórias. Existe a história do português, né? Que é o São Manuel, que era cego. Que já dizem que é Que lenda. dizem que é lenda, né? A verdade é que a letra de uma pessoa e a melodia de outra. A letra é de um português, realmente, que foi desconhecido. Agora, a melodia era de um cara que já tinha feito algumas músicas. E a história da Umbanda, a história hoje mais aceita é a seguinte, que levaram pro Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele ouviu e disse que aquela era a melhor forma de descrever a religião. Isso meados da década de 60, né? Sim. É o Tem que- aquele outro ponto que foi o primeiro, né? É. Que é o que a gente canta na nossa raiz, né? Que conta Dizem que... que é o primeiro hino da Umbanda, É. né? Não conheço. Que é... Salve Salve, Umbanda né? na terra, salve, salve Oxalá, salve os filhos de Umbanda, saravá, 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 Bonito. no terreiro universal, unidos por um laço só, caminhemos para frente, recebendo a luz do sol, umbandistas agregados, na fé de Zambi Oxalá, caminhemos para frente, dando sempre o seu saravá. Bonito. Esse é um ponto que diz uma lenda também, que eu não sei a origem. O meu avô de santo contava que esse foi o primeiro hino da Umbanda, que aqui em São Paulo era muito divulgado, muito difundido, mas aí depois foi instituído o hino da Umbanda que nós conhecemos. Mas antes, por quê? A casa do meu pai de santo é antes dos anos 60. Então antes dos anos 60 já cantava Possivelmente já cantava. esse ponto como o hino da Umbanda. E aí que é bacana. Vai ter a briga de quem é o hino da Umbanda? Tá tudo Sabe bem. o que a gente faz? Canta os dois. É isso que eu falo. Quem inventou a Umbanda? Quem trouxe a Umbanda? Qual é o hino? Gente, enquanto existir Preto Velho, Caboclo, Exu, Criança e as linhas na sua região que atendem, sem cobrança, fazendo um trabalho pro bem, não prometendo milagres, porque espírito não promete milagre, e te fazendo uma menção, acredite em você, a vida vai melhorar, faça a sua parte, tá ótimo. Tá ótimo. Então, assim, menos confusão e mais união. Essa palavra é difícil, né? Acho que amor e união, acho que ainda vai demorar alguns séculos pra gente entender em qualquer aspecto, inclusive na religião, infelizmente. Mais Umbandistas agregados. mais umbandistas agregados, mais pretos velhos, caboclos, crianças. Eu amo Exu, mas a Umbanda ela está se fixando muito em Exu. Só se fala em Exu, 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 e tá perdendo a essência ali, que é a tríade sagrada da Umbanda, que é caboclo, preto velho e criança. Então, mais giras de caboclo, mais gírias de preto velho, mais de crianças. Mais estudos, mais temas sobre isso, né? E aliás, Paisélio era criticado quando ele disse que por que o senhor não trabalha com Exu? E ele sempre, de forma muito respeitosa, ele não ficava abrindo os dogmas, mas ele falava assim, até as palavras do próprio Leonardo, a tenda sempre trabalhou com Exu, só que o meu avô dizia que o homem não estava preparado para trabalhar com E Exu. continua não preparado. A minha mãe de santo, a minha primeira mãe de santo, a pessoa que me fez um bandista, ela falava assim, não existe doutrinar entidades, muito menos doutrinar a esquerda. É o homem que precisa se doutrinar para receber Exu. Então não é o Exu que precisa se preparar para vir até você, é você que precisa se preparar para receber o Exu. E basta ver que as maiores sandices, como a gente acabou de ver aqui com o Exu Mirim pedindo cocaína, vem, infelizmente, de uma deturpação total da linha, né? Uma grande tristeza, né? E os malandros estão quase tomando agora esse cargo, hein? Já Ultimamente, os começa. malandros Bom, estão sendo voltamos já. Vamos agora pros recadinhos do Mirua. E vamos ouvir um pontinho de Exu. Não, brincadeira. Os recados Agora os do- recadinhos do Mirua e voltamos já no nosso próximo bloco. Até já. Voltamos, estamos de volta ao nosso programa Umbanda, Reino da Paz. Eu sou a mãe Priscila, sejam todos bem-vindos.
Olha que elegância. Que elegância, né? Que coisa. Bom, a gente hoje tá num clima bem tranquilo, bem leve. Bem leve. E Calminhos. E eu disse que eu tinha deixado algumas coisas pra falar agora, né? E uma das coisas que eu ia falar é o seguinte, né? Que a BBC é uma idiota, né? Que procura essas pessoas. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Né, a gente tava falando da Márcia Fernandes no dia 31, falando aquele monte de bobagem que ela falou. A culpa é da televisão, que leva uma pessoa despreparada. A TV gosta, né? A TV gosta que é disso. o que dá audiência, porque é o que dá audiência. Você fala coisa Mas séria, não dá audiência. Tá falando bobagem. Agora, você quer ver uma coisa que eu acho absurdo? Por que não existe tipo uma carta aberta das federações e falam, olha, nós consideramos Hélio o fundador? Por que as federações se calam tanto para esse tipo de pessoa? É porque tem muito seguidor? Porque as federações também queriam ter esse tipo de seguidor? Porque uma pessoa dessa, hoje que o Instagram... Porque agora eu vou arrumar briga de novo, porque tem uma coisa que me irrita, cara, aqueles stories de um bandista que ele tá assim, aí de repente, pum, bota a roupa do malandro e... Meu malandro não sei o quê, sabe? E do nada bota a roupa da Pombagira. Desculpa, cara. Efeitos especiais. Sabe, a nossa religião, ela tá sendo colocada de uma forma tão superficial, sabe? De uma forma tão escusa. É a minha visão. Sim. Uma vez questionado num desses terreiros conhecidos aí, dessa galera militante, uma pessoa que fazia parte do terreiro perguntou pro pai se não tinha bolsista lá dentro porque não tinha condição. E cota, uma vez que já que ele lidera movimentos, né, pró-sociais, ele deveria ter. A resposta foi não, na espiritualidade todos têm que ter compromisso. Então quando vem a mim, ao meu reino, acabou a militância. Então eu acho que é isso, as pessoas têm que entender que sim, um bandista tem que ter conhecimento da sua cultura, ele tem que cada vez ser menos preconceituoso, não por ser um bandista, por ser um ser humano melhor. Agora, querer pegar o aspecto social de 1908 e as cabeças daquela época e julgar, sentenciar com uma visão de 2022, isso é altamente covarde, assim como pessoas que falam que Kardec é racista. A gente está julgando um cara que escreveu documentos em 1856, onde a sociedade, a visão das pessoas... mas ali eram pessoas atrasadas em algumas questões morais, sociais. Sim, mas era da época. Por isso que a espiritualidade veio trazendo à luz essas pessoas. A espiritualidade, ela tenta impulsionar o progresso. Não é porque uma pessoa é religiosa que ela não está salva de erros. Se fosse assim, todo pai, mãe de santo e médium de Umbanda seria perfeito, com a vida trilhando, perfeita, sendo feliz. Todo mundo é ser humano, todo mundo é passível de erro. O que não pode é ser maldoso e interpretar questões de 113 anos atrás, agora 14, com a visão de hoje. E pessoas que já desencarnaram, que deixaram o seu legado. Isso é covarde, isso é triste, isso não soma para a religião. Simples assim. E eu fico imaginando, eu não acho que o evangélico fique, por exemplo, abrindo live para falar que o Lutero não foi um protestante de verdade. Sabe? E aí, sabe o que eu vou... Mãe Priscila, eu vou perguntar pra você, que é uma pessoa que tá sempre conectada. Porque é geminiana. O que você acha desses... Da Umbanda hoje, a Umbanda pop, a Umbanda do Instagram, a Umbanda do TikToker, a Umbanda do ponto cantado mostrando os decotes. Como é que você vê isso? Então, é aquilo que eu falei lá no começo do programa. Quem ouviu... eu não sigo essas pessoas, não sei nem nomes. Tem um monte de gente que às vezes coloca aqui na Umbanda do decote foi demais. Mas, né? Mas é o que dá visualização. E essas pessoas, elas querem o quê? Seguidores, elas querem ter monetização. Então, ao longo do tempo a nossa religião vai ser cada vez mais, porque as pessoas novas, elas querem essa imagem para elas seguirem. Que tá tudo bem ter seguidor, né? O problema é como você atrai essas pessoas, né? Uma imagem como a nossa, que vai passando conteúdo, se a gente olhar as pessoas que seguem o nosso canal, não são jovens. São pessoas que já têm uma caminhada, ou pessoas até mais velhas que estão começando na Umbanda, porque os jovens de hoje, aí que é a nossa preocupação,
né? Quer ver o TikTok. Os jovens de hoje quer a coisa mais rápida, a coisa mais fácil e quer ver isso, quer ver o peito, quer ver a maquiadinha bonitinha cantando um ponto de Iemanjá. Passando a mão, a maquiagem de caboclo. Já viu esses vídeos? Cabocla, seu penacho. Aí passa a mão assim, de repente, tá toda vestida de caboclo. né? Nossa senhora, isso me E às irrita vezes numa tem pessoas toa, que assim. fazem isso que não estão fazendo por algo negativo. Às vezes, Eu também acho que não, eu né? só acho que é uma má Mas condição. é algo que acaba trazendo essas pessoas, esses novos. E aí quem sofre são os pais de santo que estão levando a Umbanda da forma que aprenderam, com os seus ancestrais, com a tua raiz, e acabam sofrendo com tudo isso novo que está acontecendo, né? A gente às vezes depara com pessoas novas que você fala, mano, da onde a pessoa tirou isso? Aí você vai fuçar, vai procurar e vai ver que tá na internet, né? Como pessoas que ensinam amarração, tem um canal de amarração, tem um canal ensinando Umbanda e tem um canal ensinando orações, não sei o que lá. E aí o mais triste é você ouvir pessoas antigas da religião falando assim, não devemos julgar as pessoas. Opa! O cara tem 600 mil inscritos, aí não pode julgar. Assim, me desculpe, Pode mas julgar quando, quem tem 40. quando envolve canalice, porque não tem outra explicação, você ensinar uma amarração, ensinar um trabalho de morte, isso é um desrespeito contra a vida. Eu tenho obrigação Não de, é nem como contra a umbandista, Umbanda, né? Exato, contra a vida. Então, eu como umbandista sério, tenho direito, mas muito direito de defender a minha religião. Agora, liturgias, formas de pensamento, isso são pontos de vista, desde que haja uma coerência, um estudo em cima de por exemplo, a sua visão de 7 linhas, a sua visão de determinado aspecto de entidade, mas, tá tudo bem. Mas isso agora, que eu acho... essas coisas a gente tem Mas que ir isso pra que é cima. o bonito da Umbanda. Uma das coisas que eu entrei na Umbanda, por eu ser uma geminiana e gosto de mudanças, é que a Umbanda, cada Umbanda que eu vou, ela vai tocar de um jeito diferente, mas com o único propósito, que é levar a fé, o amor, a caridade. Porque a minha 7 linhas, a visão das 7 linhas da minha casa não é a visão das 7 linhas da casa do Pai Edson, que é o pai de santo do Pai Léo. Porque tem orixás que ele não cultua. E nós trouxemos pra nossa casa, cultuando. Então, assim, não é porque você também faz parte da mesma raiz, da mesma essência ali, que a sua gira vai ser igual. Tudo vai ser igual. Isso eu acho que cada... Isso é importante ressaltar. Nenhum terreiro deve ser igual, hein? Sim. Porque tem gente aí que quer montar terreiro tipo filial. Os meus filhos têm que bater igual eu. Não existe isso, Franquia, hein? né? Mas Não existe porque, franchise. porque cada entidade tem a sua forma de cultuar, cada entidade vai trazer a sua energia, a sua Cada força. entidade é única, né? No nosso terreiro mesmo, cada ano tem uma entidade mais à frente ali no Congá, né? Então cada ano é uma entidade vibrando. Quando é o Pai João mais à frente, ele vibra de uma forma. Quando é o Itaguruçu de uma frente, os rituais são um pouco diferentes. As giras abertas são praticamente iguais, mas as fechadas, a gente acaba tendo às vezes, quando é o Pena Amarela, mais xamanismo, mais algumas coisas voltadas à nossa reforma íntima. Então assim, cada entidade ela vai trazer a sua forma de trabalho, a sua essência, né? A nossa casa tem 11 anos, completa 12 agora em 2022. Então, se você pegar tudo que aconteceu, sempre vai ter algo diferente. Por quê? A entidade também evolui, a entidade traz coisas novas, né? Traz energias novas pra gente aprender. Então, achar que tudo é igual, eu não entendo. Ficar criticando, porque o outro falou isso diferente, porque o outro usa cor diferente. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos começar esse ano de 2022 mudando um pouco. Eu vi vários vídeos de pessoas falando que vai mudar, e o primeiro vídeo a pessoa já tá criticando e metendo pau no outro. Então, assim, a mudança tem que começar por essa pessoa. Mas também se a pessoa às vezes também é limitada e só sabe fazer isso, não tem como. E precisa ouvir mais as entidades, né? Porque as mensagens das entidades são lindas, mas a pessoa faz totalmente ao contrário. Eu acho triste, que né? existe uma questão, eu não sou contra, né? Igual as pessoas vão achar, o Pai Léo também é youtuber. Eu não vejo mal da internet na Umbanda. Eu só acho que existe uma certa confusão. Eu mesmo tenho Instagrams que eu sigo, TikToker que eu sigo de Umbanda, que eu acho legal. Tem um menino lá que eu não sei o nome dele. Eu gosto do Guto. Acho que é esse. Guto eu acho Que é sensacional. o Herê com Minion. Adoro ele. Eu acho ele engraçado. Mas eu Mas não ele acho passa uma ele... mensagem em toda a animação. Isso, é isso que eu ia falar. Não é simplesmente, sabe, abre uma fazer uma dancinha. Pior ainda. E é pior legal, eu ainda. fico feliz porque ele já tem acho que quase 70 mil seguidores. Mas assim, ele sempre manda uma mensagem em cima da animação dele. Aí é legal. Até porque o humor, eu mesmo tinha. Né? O Pai Léo me conheceu Brau, né? por uma rádio que era um projeto que a gente começou, não deu certo. Eu mesmo participei algumas vezes. Isso. A Rádio Umbral era uma sátira
de espíritos perdidos que tentavam fazer de tudo para atrapalhar a vida de pessoas que não tinham caráter. Essa era a ideia de fazer Rádio Umbral, né? A participação era uma mãe de santo que vivia de amarração, um cara que vivia extorquindo todo mundo, pessoas que ficaram presas no seu ego. Então, assim, a Umbanda, ela é muito animada, ela é muito divertida quando ela pode ser passada uma mensagem positiva. Aqui ninguém precisa passar uma mensagem ferrenha, Pra canta ponto com decote, já qual é a mensagem? Exatamente. Aí é que é o cerne, eu gosto dessa palavra, o cerne da questão. Uma coisa é você fazer algo despojado, outra coisa é você atrair pessoas com segundas intenções, né? Eu acho que para tudo existe um limite. Assim como, por exemplo, eu posso fazer um humor, mas o humor tem que ter um sentido, tem que ter uma mensagem. Agora, quando eu começo a desvirtuar o caminho para trazer a minha imagem à frente do ensinamento, aí a gente já começa a se perder. E eu acho que a Umbanda ela não precisa disso, né? A Umbanda ela é uma religião que merece respeito, ela pode ser de uma forma muito leve passada, mas ela é o foco do negócio. Quando o médium, quando a estrela começa a virar o portador da mensagem ali, não, o Pai Léo agora é a estrela e a Umbanda está em segundo plano. Tá errado. A mãe Priscila vai começar a destacar mais os detalhes da vida dela e menos a Umbanda. Tá errado. Então a mensagem é a Umbanda. Eu posso criar artifícios para que desperte, às vezes através do humor, de um ponto, de algo. Nós, por exemplo, nós fazemos um programa, né, mais leve às vezes. A gente tenta debater, a gente não entra no cerne, às vezes está um técnico de irmãos aqui do Mirua. Gostou do cerne. Daqui a pouco começa com incrível. Incrível, né, que eu falo. Eu vejo alguns irmãos. Incrível o cerne da questão. É incrível. Eu vejo irmãos aqui, por exemplo, que passam um ensinamento muito técnico, já algo muito mais quase acadêmico, falando assim, eu acho incrível, eu preciso falar incrível. Mas são pontos e particularidades de cada irmão, né? Tem momento pra tudo, né? Exato. Eu já não acho, por exemplo, uma coisa que eu não gosto é as macumbinhas de TikTok. Então, aí eu já não gosto. Vou ensinar a fazer um banho e quanto dura um TikTok? Não Qual sei, é o tempo um do minuto? TikTok? 60 segundos? Mídia? 15 segundos. Como é que em 15 segundos você fala banho Pochossi? Aí... Não dá. Não, aí não dá. Eu acho que é uma... O que é? Os testes de intuição. Testes de intuição? Tem isso também? Tipo, qual tipo vela o quê? vai acender? Tipo, 2 cores de vela Ah, e tá. teste sua intuição. Você tá brincando. Teste a sua intuição. Teste a sua intuição. A pessoa pega 2 velas, uma vermelha e uma verde, e fala assim, teste a intuição, vamos ver qual que eu vou acender. Desculpa. Então, aí é de cair o cu da bunda. Não tem outra frase pra falar isso, então, gente. Na boa. Mas assim mesmo, voltando pro cerne da questão, eu acho que você pode até desenvolver alguns vídeos para atrair as pessoas. Porque às vezes você atrai a pessoa por algo diferente. Mas a verdade, a coluna vertebral do teu ensinamento tem que ter uma verdade ali. Senão você vira na verdade você não... palhaço. Não, assim, na verdade você vira um influencer digital. Você não vira um propagador da religião. E a não ser que a sua ideia é querer desenvolver a sua imagem. Então desassocie da Umbanda. Porque eu posso falar assim, não tô querendo falar como um velhão, um arcaico. Mas eu acho que quando a gente fala de religião, a gente tem que ter um foco. E quando eu uso da religião para me destacar, eu tô perdendo o foco. Eu acho que aí já não é por aí não. Vamos falar de coisas sérias, nós podemos falar, mas eu acho que para tudo existe um limite. Quando você começa a ser o centro do negócio, você tá fazendo um canal pro teu ego e não pra religião. E aí tem hora pra tudo. Eu acho que é uma questão e a maioria é jovens hoje, né, que vem se perdendo nisso. E não é só na Umbanda, não. Acho que em todas as religiões. Eu acho que a internet... Né, já que a gente está falando hoje de modernidade, primeiro programa de 2022, eu acho que a internet ela pode ser uma grande aliada. Ela é uma grande aliada minha. Sim. Pô, eu mexo com internet, eu falo de Umbanda na internet desde 2008. Então a Umbanda sempre foi, a internet sempre foi uma grande ferramenta para eu divulgar Umbanda. Ela tem o ônus e o bônus, né? Só que é o ônus e o bônus. Eu não vou pegar, sabe, e a partir disso eu começar a utilizar a Umbanda de uma forma... É o que a gente falou, o Guto lá, eu acho legal o dele. Ele tem uma mensagem, eu acho bacana. Eu acho que nem precisa ser uma mensagem, pode até ser uma bobagem, mas desde que não deturpe. Sim. Desde que não bote a pessoa lá com um decote, ou a pombagira de um jeito, sabe? Não, extremamente vexatório. A história de
porque eu tava andando na rua quando de repente me fizeram mal. E aí, pum, corta pra um Exu dando garganta. Um tipo de postura desnecessária, que não condiz com a nossa religião. E aí pra alguém falar assim, o Pai Léo tá chato. Não é que o Pai Léo tá chato, não é que sabe o que acontece? Tem muita gente hoje em dia que o primeiro contato com Umbanda é no TikTok, é no Instagram, não é no terreiro. A gente vive uma outra realidade hoje. O irmão é o Guti. Guti P. Vieira. Ele tem hoje 82 mil inscritos. Mas gosto muito da mensagem do canal dele. Por exemplo, tem muita gente hoje que o cara, na minha época, quando eu fui no terreiro pela primeira vez, em 2002, eu não sabia o que era uma gira de Umbanda. Porque não tinha um vídeo, não tinha uma live, não tinha uma gira online. A gente pegou antes na internet. Não tinha nada. 2002 você não sabia. Eu via numa porta uma luz acesa. Não sabia o que eu ia encontrar. Hoje em dia, o cara que vai a primeira vez na Umbanda, a não ser que ele seja uma senhorinha de idade que não tem acesso à internet, a pessoa vai no terreiro de Umbanda já sabendo qual que é o orixá, como que funciona, como é que é. Ela já chega na entidade... É que nem aquela pessoa que chega no médico só pedindo a prescrição médica. Doutor, eu tô com isso, eu vi na internet. Pode me fazer uma receita desse remédio? Tá quase assim com a entidade. Olha, eu tenho esse problema. Eu vi no canal que dá pra fazer uma oferenda. Só me passa que oferenda. Aí a gente vai chegar e vai falar assim: imagina só, a pessoa tá lá no TikTok, tá no Instagram. Primeiro contato dela da Umbanda é vendo um monte de gente com decotão cantando ponto de pombagira. Aí ela chega no terreiro, o pai de santo, antes de abrir a gira, fala assim: olha, gente, pombagira não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com sexualidade. E bibibi, bobobó. A pessoa vai falar assim: então, ou eu tô na religião errada ou aprendi errado. Então, gente, e aí a gente vai entrar numa outra questão que é importante a gente ressaltar. Tem muita gente que quer ter seguidor, mas não quer ter responsabilidade. Como diz o famoso pensador Tio Ben, o tio do Peter Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você tem um monte de seguidor, ou mesmo que você não tenha um monte de seguidor, mas você está na internet, você está falando pela religião e você tem sim uma função social pela religião. Você quer ver como eu mato a charada rápido disso? Que você é uma pessoa que concorda com o que eu vou falar e você não faz? Preste atenção a essas pessoas que gostam de lacrar quando morre algum famoso. Posta direto. Sempre vai aparecer um vídeo da Umbanda. Morreu o Gugu. Qual o caminho da Umbanda em relação ao Gugu? A Marília Mendonça. Quando você vê esse tipo de coisa, cuidado. Cuidado, porque a pessoa tá procurando like. E aí, assim, a Umbanda é a última religião que vai usar de pessoas para querer te ensinar alguma coisa. Aliás, o anonimato sempre foi uma regra na Umbanda. A entidade não dá carteirada de quem ela é. Ela não fica falando da história dela, ela simplesmente dá o nome de uma falange e a função é o recado. E Priscila, a senhora ficou quieta novamente. Tô quieta, porque vocês estão voltando no mesmo assunto do primeiro bloco. Não, mas o primeiro bloco nós estamos falando do Zélio. Agora estamos falando de todos que falam mal do Zélio e Companhia Limitada. Então, o que vocês esperam de 2022 para a Umbanda? Peraí, vamos virar a página? Olha, viramos a página. A julgar os TikTok. Não. Vamos parar de falar de TikTok. De cada um faz o que quer. Eu acho assim. Eu espero. Posso ser polêmico? Pode. Eu acho que vai ser um ano ainda mais levando em conta a energia. Eu vou falar com a minha visão numerológica. Como 2022 representa o ano 6. E eu Por que gosto. você botou 222? É porque eu tirei o 0 já para economizar, dá muito trabalho. 0, 2022 vai dar um total de 6. 6 é uma energia que é energia, positivamente falando, do equilíbrio, do amor, da união, mas ela também é a mesma energia que traz a discussão, a impaciência, o ódio, até porque a gente vai estar num ano de eleições, um ano muito complicado, onde daqui a pouco as pessoas começam a se degladiar. E eu acho que ainda vai ser um ano onde as pessoas ainda vão debater muito sobre essas questões. Quem tem razão? E eu acho que a espiritualidade está dando corda para que as pessoas mostrem quem elas são. Vai se destacar na Umbanda aqueles que vão tentar mais unir e evitar conflitos, e cada vez mais vai estar exposto aos pés de Xangô, da justiça divina, aqueles que vêm com um falso moralismo, apontando dedos, dizendo que a minha Umbanda é verdadeira, aquele está fazendo Umbanda errada, e eu acho que isso ainda vai vir muito à tona. Eu ainda acho que é um ano onde os bons vão encontrar ótimas parcerias
E as máscaras daqueles que já vem caindo desde o começo da pandemia de 2019, eu acho que vão acabar se revelando de vez. Então ainda acho que é um ano de entendimento, os bons vão ficar e os ruins vão cada vez mais se mostrar pobres de espírito. Eu ainda acho que vai ter muito disso ainda. Eu acho que 2022 vem muito conflito por aí também. Eu acho que 2022 para Umbanda, na questão mídia, nos terreiros é a mesma coisa, isso não muda e nunca vai mudar. Mas na Umbanda como religião, porque também é importante a mídia social, né? A sociedade umbandista, eu prevejo algumas discussões. Até mesmo porque tem muita gente nova, com pensamento diferente chegando. Sim. E isso vai começar o conflito. E agressivo, né? E agressivo. Porque basta ver pela reportagem do começo, do final do ano aí. E eu até acredito que assim, até então na nossa religião, nós tínhamos uma vertente de Umbanda que mandava na mídia da Umbanda. Tudo que você via aí na internet era referente a essa vertente de Umbanda. E hoje já não tá mais assim. Ela tá quieta, né? Não é que ela tá quieta. Outras vertentes estão crescendo. Outras pessoas estão vindo. Também. Eu posso falar isso com todo o orgulho do mundo e com todo o amor. Nós temos um canal com 56 mil inscritos. E nós não somos dessa vertente de Umbanda. Quantos canais que tem essa quantidade de inscritos que não são dessa vertente existem? Ou que já tiveram alguma ligação, né? Ou que já tiveram alguma ligação. Então, tem gente nova vindo com muita coisa e isso eu também acho que de uma certa forma vai trazer um certo conflitinho aí. Mas eu acho que vai ser bom. Eu acho que 2022 é o primeiro ano, não vai ser nesse ano, mas é o primeiro ano para começar a separar o joio do trigo, na Umbanda. Porque a questão like, a questão sucesso, a questão querer lacrar com o seu canal está cada vez maior. As pessoas estão começando a querer disputar espaços. Se houver uma convergência positiva no sentido de, olha, meu irmão, estou fazendo parceria com esse, ótimo para Umbanda. Se começar mais uma vez, troca de farpas, eu sei, você não sabe. Olha, a espiritualidade mandou para cá novidades que ninguém tem. Quando começarem esses portadores, sabe, da nova... Mistério revelado. Aí já começa a piorar. E algo também que é importante, que a gente vai precisar se colocar esse ano. Nós já sofremos uma intolerância religiosa aqui em São Paulo, com as federações que ficaram caladas a respeito dos trabalhos de Iemanjá. Onde foi proibido por causa do Covid, ok, nós respeitamos, mas os shows estão liberados. Então, assim... Cadê a coerência? Então acho que um bandista também vai ter que voltar para o seu lado. A união vai ter que vir na marra para dizer, e o meu espaço de respeito aqui? Então eu acho que a gente ainda vai ter que aprender a conviver no amor, não duelar na questão de quem manda mais, mas a gente tem que aprender a ser mais irmãos. E a Umbanda está mostrando isso a cada ano que passa. Senão a gente ainda vai perder muito do pouco que a gente já tem de espaço como células, entendeu? A gente prega o tempo inteiro isso, da união, respeito, né? Que as outras religiões nos respeitam. Mas enquanto a gente continuar desrespeitando o nosso irmão do lado, as pessoas vão continuar desrespeitando a nossa religião. Então as pessoas precisam se unir mais, dar mais amor e mostrar, né, realmente o que nós viemos aqui fazer em nome da Umbanda, né? Então eu acredito que esse ano vai ser um ano, já está sendo, né, desde 2020 aí, um ano que a gente está se redescobrindo, né? A pandemia, ela veio, né? Muitas pessoas estão saindo de terreiros porque se sentiam às vezes muito presas, tinham seus problemas e a pandemia ensinou a se desconectar, ensinou essas pessoas a se conectarem com elas mesmas, porque isso é pelo menos a minha visão. O terreiro tem que ensinar desde o começo que a espiritualidade é sua, que a espiritualidade não é o terreiro ali é uma base, é uma energia que está ali pra gente cultuar, como assim a igreja, né? Mas a gente pode cultuar assim em casa a nossa fé, a nossa espiritualidade, rezando, acendendo uma vela, né? Infelizmente a gente sabe que isso não acontece, né? Então tem muitas pessoas saindo da Umbanda, saindo de um terreiro, porque tem esses pais também que são bem... sem noção, que acham que é eles no céu e Deus na terra. E então a gente tem que olhar mais para isso, olhar mais para essas pessoas jovens. O que o jovem quer? O que o jovem procura hoje na Umbanda? E mostrar para eles que a Umbanda, assim, a Umbanda ela tem amor, a Umbanda tem caridade, a Umbanda tem um caminho para eles aí a percorrer.
sem ter que mostrar que é tudo rápido, tudo fácil, como essas pessoas estão mostrando. E como fazer isso para o jovem, que hoje em dia não ouve nem os próprios pais, não ouve mais os professores, porque o jovem hoje em dia, eu não sou mais esse jovem, eu tenho meus 43 e faço 44 esse ano, né? Mas eu já fui uma pessoa impaciente que também não ouvia conselhos, que eu achava que eu sabia tudo, e essa galera hoje está cada vez... Eles estão querendo entender que liberdade não tem uma ligação profunda com hierarquia, por exemplo. Quando você fala de hierarquia dentro do terreiro, não é submissão, é respeito. Respeitar o irmão mais velho, respeitar os cambones, respeitar as pessoas idosas, independente do tempo de casa, e claro, respeitar a frente da casa. Como fazer isso? Banda livre. Como fazer isso hoje em dia, trazendo essa consciência para o jovem, que ele fala, opa, você está me oprimindo. Como mostrar essa sutileza Com no amor. caminho? Falta amor dentro dos terreiros. Falta acolhimento. O acolhimento, falta... Porque no nosso terreiro nós temos vários jovens. A maioria. Né? A maioria é jovem, poucos no meu ali. terreiro eu tenho o quê? Se eu tiver 6 velho é muito. Nem isso. Então, falta isso. Velho, eu tô falando acima de 50. E até mesmo na própria assistência. A gente tiver a nossa assistência, uma assistência nova, uma assistência jovem. E eu acho que falta isso, acolher, amor, porque a maioria dos jovens, a gente sabe que tem muitos jovens que passam por algum problema familiar, que às vezes não tiveram essa base dentro de casa, né? Os jovens procuram a Umbanda para isso, para ter um carinho de pai, de mãe, de irmãos, enfim. A gente sabe que isso é muito normal dentro de um terreiro de Umbanda, para quem frequenta terreiro sabe disso. E o que adianta você não acolher a pessoa e sempre brigar, fazer a mesma coisa que acontece na casa dele, por exemplo. Ser intolerante, né? Não pode saber porque não é a hora, vá pro seu canto. Aí a pessoa vai querer ficar, a pessoa fala, eu vou ficar dentro da minha casa, vou assistir os vídeos, porque eu sei que minha espiritualidade tá aqui, então é isso. Bom, a gente vai parar um pouquinho aqui pra um ponto. Que ponto vocês querem ouvir? Qual orixá? Começamos com algum... Vamos pôr Ibeji, um ponto de Cosme Damião? Caraca, eu ia falar Ibeji. Bom, nunca chegou ainda nesse canal, mas tudo bem. Ibeji. Então vamos para um ponto de Ibeji para trazer mais amor e mais esperança para todos nós umbandistas. Voltamos já já. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Tem doce, papai, tem doce, mamãe, tem doce lá no jardim. Papai Ogum mandou as crianças brincar. Papai Ogum mandou as crianças brincar. Olha, brinca beijada com as conchinhas do mar. Olha, brinca beijada com as conchinhas do mar. Papai Ogum mandou as crianças brincar. Papai Ogum mandou as crianças brincar. Olha, brinca beijada com as conchinhas do mar. Olha, brinca beijada com as conchinhas do mar. Oi, beijada. Voltamos! Estamos de volta depois desse ponto de Cosme Damião. Salve as crianças. Eu amo a linha das crianças. Vocês gostam também de trabalhar com os herês? Eu não tenho afinidade. Oni, beijada. Eu tenho muita afinidade. É uma das entidades que eu tenho mais afinidade energética aí. Foi das duas linhas que eu trabalho, ela mais a esquerda, onde eu... Quer dizer... Você só trabalha com essas duas? Não. Eu vou explicar o porquê. Tá, na verdade, acho que eu me empolguei. Na verdade, a linha da criança, no caso especificamente a criança com a qual eu trabalho, foi a única entidade que disse ipsis litera, assim, na minha orelha, o nome dela, repetidas vezes. Foi a minha única... Foram duas sensações que eu tive de clareaudiência, né? Com o Exu mandando uma mensagem pra mim de uma forma assustadora, foi a primeira, e a segunda, e depois eu nunca mais ouvi nada, mas foi muito real e assustador. Então, foi a única entidade que me disse o nome na orelha, assim, de uma forma incrível. Grande quinzinho.
quinzinho. É isso Bom, aí. vamos lá. Agora nós vamos para o nosso quadro de Bolinha. bolinhas na tela. Perguntas. Vou começar eu tirando. E começou Preta. com Omulu. Omulu, tururu. Vamos saber qual que é a pergunta. Pergunta de... Deixa eu fazer. Será que a mãe Priscila vai conseguir ler? O que aconteceu na sua vida para você acreditar na Umbanda? Pergunta de Eliette Sobral. Olha, o que aconteceu na minha vida para eu acreditar na Umbanda desde do princípio foram, como todo umbandista, foram os pequenos milagres, né? Porque a gente não tem que ficar procurando isso, né? Que a entidade faça esses pequenos milagres pra gente acreditar. Mas eu também sou meio São Tomé, então eu só acreditei mesmo quando eu vi que muita entidade ali fazia coisas que eu não tinha explicação. E uma delas foi uma doença que minha mãe tinha, que minha mãe estava sofrendo dessa doença há quase um mês, já tinha ido em todos os hospitais possíveis, feito um monte de exame, e aí um dos últimos exames que ela ia fazer custava R$ 2.500, na época que R$ 2.500 valia muita coisa, hoje vale, mas Ainda valia muito. E aí eu falei pra ela, olha mãe, eu não sei que você não acredita, mas se quiser ir no terreiro, o pai João foi, fez uma cruz de pemba, jogou alfazema, deu 3 baforadas de cachimbo, a dor saiu na hora e nunca mais ela teve. Olha aí. Era, segundo ele, um desequilíbrio na aura dela. Então, essa foi o primeiro milagre, assim, que o pai João operou, trabalhando comigo. Então fez eu acreditar que, olha, alguma coisa tem aqui realmente. Sim. Eu poderia falar qualquer outra coisa e ser bonitinho, mas eu vou falar a realidade, Sim. que foi isso. Isso aí, vai, Rodrigo, na bolinha. Bolinha para o Rodrigo. Nossa, me lembrou Raul Gil agora, hein? Água na Carol. Bolinha. Nossa, aí já é Gilberto Barros. Nanã. Nanã, saluba nanã, senhora da água turva, da lagoa e das ondas do mar. Acabei de inventar. Oh, O que te faria desistir da Umbanda? Patrícia Dávila. Da Umbanda, não. Mas de alguns segmentos da Umbanda, as pessoas. Que já me fizeram desistir ao longo da minha caminhada. Então... Você desistiu da Umbanda? Não. Desde que eu entrei, não. Aliás, hoje é muito cômodo porque eu tô passando por uma transição da minha livre e espontânea escolha. Então, é uma opção. Me desliguei da casa que eu fazia parte, com todo respeito, como eu disse. É mais importante, inclusive, às vezes, saber sair do que entrar, porque deixar a porta aberta é sempre importante. Então, respeitosamente, eu me desliguei por algumas coisas que já eram ao longo do tempo já sabidas, e foi uma conversa muito sóbria, assim, com a minha dirigente, e tá tudo bem. Agora, desistir da religião, nem quando eu passei um dos piores momentos da minha vida, que foi o momento que eu tive problemas sérios financeiros, eu desistiria. Então, de jeito nenhum. Não, da Umbanda, hoje, pelo menos eu nunca posso falar no dia de amanhã, mas também é injusto a gente culpar a religião pelas pessoas, né? É. Por exemplo, você tem agora uma coisa na testa, que é uma brincadeira que o Pai Léo tá fazendo aqui, que é uma provocação, mas assim, são coisas que acontecem. Ele colocou um tema aqui, por exemplo, polêmica ele colocou, mas as pessoas são polêmicas, na verdade. E assim, se a gente entender que uma polêmica produzida por uma pessoa que quer o seu mal tem o poder de te tirar de um caminho de luz, cara, você não confiava plenamente na tua religião. Se uma pessoa menor que você tem poder de te tirar de um caminho de luz, é porque você ainda não conhecia o caminho de luz que você seguia. Sérgio Cortella. Que lindo isso, hein? Cadê as palmas? Palmas para o Rodrigo. Uma palma. Bom, minha bolinha. Bolinha da mãe precisa. Não vou ver. Ixi, Ah, das duas agora. Qual vai ser? Ferrou. Branco ou azul? branca. Aí, tá vendo? Branca, que é a cor da paz de Oxalá. É. Branca é pai... É, não deu. Momento Carlos Alberto de Nóbrega, não deu. Vamos Por lá. isso que o outro do Januto fica bravo. Essa mandada dessa. Pergunta de Pai Emídio, de Ogumba. Ó, Ó, Por que você está na Umbanda? por que eu estou na Umbanda? Eu acho que é a religião que mostrou e que me levou mais o caminho de Deus. A Umbanda foi a única religião que eu consegui sentir Deus dentro de mim. chamou, tocou. Tocou. E eu já fiz parte do catolicismo, já fui em igreja evangélica, já frequentei outros lugares.
Mas a Umbanda foi aquela que realmente me encantou. Então, estou porque é onde eu encontro Deus dentro de mim. Que lindo, né? É isso aí. Bom, vamos pra nossa, então, pergunta polêmica? Vamos, pergunta polêmica. Todo mundo vai responder pergunta polêmica, é a primeira do ano. Eu sou Primeira a do ano, todo mundo primeira porque eu fui a última. Isso. Não, vai. mas aí você tira, cada um tira pro outro. Tá, então eu vou tirar pro Rodrigo. Tá bom. Ih, Então, vamos inverter? E aí você já pergunta aí. Tá, peraí. Deixa eu tirar a bolinha, que é difícil abrir essa. Mãe Priscila aqui passando por um momento de dificuldade de abrir a bolinha. Abriu. Tá difícil. Bom, vamos lá. Qual karma você assumiria e provocaria de propósito? A gula. O karma gostoso. Não, assumir um karma, eu prefiro assumir um dharma, né? Porque o negócio, né? O dharma pelo menos é uma missão, né? Mas, assim, qual karma que eu poderia... Assim, em vida, eu sei que eu tenho vários a desempenhar, né? Um deles é lutar contra a procrastinação, que é uma palavra que eu sempre gosto de falar. Pra quem... é o cerne do seu incrível o problema. cerne do meu incrível problema. Na verdade, a procrastinação é o famoso deixa pra amanhã, né? Então eu já convivo com isso periodicamente. E eu, de pelo menos uns 3, 4 anos pra cá, eu me comprometi a tirar esse karma da minha frente. Então não é fácil, porque nós temos várias situações onde a gente se coloca em conforto, né? Não vou mexer aqui, não vou mudar, porque mudar, né? Agride, lutar contra algo que já tá ali quieto. Não, mas você precisa lutar para crescer. Então foi primeiro na minha parte profissional, que eu apanhei pra caramba e não me arrependo, deveria ter mudado antes. Agora eu tô indo pra minha parte física, porque isso é saúde. Então me comprometi antes do ano a emagrecer e tô fazendo algo, não é emagrecer, a ter um conceito de vida um pouco mais saudável, e eu estou mantendo. E a próxima é a parte espiritual, mas essa ainda eu posso esperar um pouquinho, né? Tem um tempinho ainda. Então vamos lá, tira a bolinha. Não respondeu nada. Lógico! Que karma, então, você assumiria? Nenhum. Eu não quero assumir nenhum karma, eu quero assumir um dharma, de tipo, ter uma missão de espalhar a Umbanda para todos. Karma a gente já tem muito já. Xangozou aí, meu. Foi. Feio isso, hein? Fugir do tema. Agora vamos fugir do tema para Pailhão. Perguntinha polêmica. Caramba, o papel não quer nem ficar aqui na minha mão. Como diz o seu boneco, vou responder essa descosta. Descosta. Nossa senhora, eu tô falando. Ih, Criança incorporar. Não tô entendendo a frase. Criança incorporar. O que quer dizer essa palavra? é legal. Legal. Criança incorporar. Entendi. Criança incorporar. Uma pessoa pequenininha incorporar. É legal na sua visão? Não. Um menor, vamos dizer assim, não uma criança, Menor de idade. menor de Não, idade. menor de idade não tem que incorporar. Eu não Menor tava de idade entendendo legal. Tem que Perdão. curtir sua escola, tem que aproveitar. E nem jovem, meu. Tem que curtir a vida, curtir a faculdade, não sei o quê. E a hora que a vida estiver de boa... Deixa aí a você vida me começa a levar. trabalhar. Vida Porque leva. quando você começa a trabalhar dividindo isso, sempre dá problema. E o terreiro sempre perde. Eu tenho vários médios que começaram com mau gás, pararam. E hoje nem são umbandistas. E Então, os pais que levavam os filhos de uma boa, mas aqueles pais que gostam de ficar instigando o filho. Ai, que bonitinho, ele tá imitando incorporação. E instigar isso na criança. se tiver só na parte da brincadeira, eu não vejo problema. Deixa brincar, deixa... Mas não Agora, ficar porque- forçando o filho, né? A Não, querer agora, levar. Não né? deveria forçar o filho aí, porque todo Carreira mundo... espiritual, né? Tipo, não dá, né? Todo mundo que eu conheço que levou filho pequeno pra terreiro e obrigou o filho aí quando o filho... Porque olha só, Rodrigo, vamos lá. Imagina que você é uma criança de 10 anos de idade. E aí teu pai e tua mãe, 2 vezes por semana, chega e fala assim, Rodriguinho, vamos pro terreiro. Aí fala assim, mamãe, Não quero papai, eu queria estar jogando meu PS4. Não. Não. Você vai pro terreiro e vai lá pedir bênção pro preto velho. Essa criança vai crescer com raiva do preto Com velho. 18 anos ele nunca mais pisa. Com Nunca 15 mais. ele já não pisa mais lá. Então, tudo com o seu tempo, deixa a criança livre, que na hora certa, se ela tiver missão espiritual, na hora certa essa missão vai aparecer. E outra, às Ninguém tem vezes que forçar nada. cada um é cada um, né?
Porque às vezes o jovem vai começar, igual nós começamos jovens, e a gente vai continuar. Sim, Né? tem Isso, velho que para. isso vai da personalidade de cada um, né? Do que aquela pessoa tá Mas esperando, a maioria né? dos jovens não continuam. né? Terreiro é lugar de criança, pra brincar. Sim. Pra brincar. mas não Pra ser podemos criança. Mas não é. Por exemplo, assim, outra coisa que eu vejo. Por exemplo, estudo. E levem as crianças pro terreiro. Sim, sim. Não tô falando em nenhum momento. Só não obriguem ela a ir no E terreiro. tipo, catequese umbandista. Tipo Acho assim. legal. Em que, É o meu sonho mas fazer em isso. que parte, em que Evangelização momento poderia infantil. ser isso? Eu acho que nos seus 10 anos, 11, já tava ótimo. Porque ele já começa a ter discernimento de algumas coisas, né? A partir dos 8 anos, a criança já tem discernimento. Então, mas eu acho que falta isso na Umbanda. Também acho que falta. Uma parte infantil, de ter... Só que você não pode ir obrigado na catequese. Então. Não seria uma catequese, mas enquanto tá tendo a gira, ter um grupo... História, né? Começando de Igual uma tem forma na mais, igreja né? evangélica, que tem a escolinha lá, Sim. eu não sei como é que chama a escolinha. escola Escola dominical, dominical. É, Que nem a de domingo. mas que tem ali, que as crianças... Porque eu participei isso da igreja evangélica, então a gente tinha lá... Aí a gente tinha um livrinho onde tinha a história de Jesus, e a gente pintava Jesus, algo que a gente entendia da forma que a criança tem que entender, não era nada assim muito... Eu participei de uma gincana numa igreja evangélica quando eu era bem pequeno. Então, A gente ganhava quem decorava, olha como eles já eram espertos, mas assim, era legal. Até hoje eu tenho a musiquinha Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Êxodo, Levítico, ou seja, foi parte de um concurso, mas assim, estimulou ali o pensamento a entender o que eram aqueles livros. Então assim, existem várias formas inteligentes de despertar, né? Mas não impor alguma coisa, senão a criança começa a falar, que saco, vou ter que entender vai achar um aqui. saco, tá ali, né? Exatamente. Vamos na próxima bolinha, tira pra mim. Bolinha de painel. Próxima bolinha, porque nós temos ainda, gente, já vai pegando agora a água. Isso, E pra temos o nossa nosso oração. Momento em oração. Juntos em oração. Juntos em oração. O de preto e vermelho. De vermelho e preto. Meio da Cor da noite, Padilha. o mistério E eu traz. furei o negócio, né? Era pra ter lido pra alguém, né? A pergunta, né? Você leu pro Pai Você leu Léo. pra mim. Ali. Você E esqueceu? agora é pra... Não, e agora é pra quem que é? Agora é Pra pra Ana mim. Priscila. E... Começou 2022, meu gagá. Como é, Oi, que é o nome? Priscila. Como é que é o nome desse programa mesmo? Como você vê o jogo de búzios na Umbanda? Jogo de búzios. Búzios é candomblé, não é umbanda. É a minha visão. Olha que polêmica. Polêmica. Pergunta Uau, polêmica. polêmica. É isso? É isso, é do candomblé, faz parte do candomblé. A Umbanda não ensina a jogar búzios, a não ser que essa casa seja cruzada e o Pai de Santo tenha alguma feitura dentro do candomblé. Mas búzios é do candomblé porque a Umbanda tem as suas entidades, as suas consultas, as entidades que comandam ali, e elas podem falar tudo o que se fala no búzios. Eu vejo assim, pelo menos eu aprendi dessa forma e é assim que eu entendo. Respeito búzios. Acho muito legal o jogo de búzios, já participei de jogo de búzios. Aliás, tem pessoas que eu recomendo, quem quer jogar búzios, tem o pessoal lá da Tia Tira, aí a Rose, aí a Rebeca, a Jéssica, que eu indico, que eu tenho confiança. E também vai em pessoas que você tem confiança também, porque tem um pessoal aí que joga búzios que só quer saber de pegar dinheiro com ebó e um monte de coisa aí, e às vezes não tem essa necessidade aí também. Aliás, o próprio pessoal do candomblé se arrepia dos pés à cabeça quando fala que um pai de santo fez um curso de um curso de búzio no final de semana, né? Pois é. Mas isso não existe. Porque querendo ou não, para você ganhar a sua peneira ali, são no mínimo 7 anos de aprendizado. Então eu Tem todo um ritual, né? até entendo quando eu vejo um irmão do candomblé falar isso é se apoderar da minha ritualística, né? Porque querendo ou não, ele demorou 7 anos para entender aquilo, né? E não é no final de semana que um pai de santo de Umbanda vai aprender isso, né? Isso eu também acho um pouco demais. Enfim. Vamos para nossa oração? Oração do que é Não, hoje? não é agora. Ah, não? Ah, tá. É sim, é agora. É agora? Nossa oração, sim. Já é, eu Então queria vamos mais, lá, queria você- mais polêmica. Não, tá bom já. Tá bom Vamos de para polêmica. nossa oração. Separa a sua água, deixa a sua água e nós Só uma vamos fazer uma oração. pergunta, nós não falamos, inclusive, quando tiver as próximas perguntas, pra onde que manda mesmo? Qual é o endereço? Pro Instagram, Umbanda_RP. Pode mandar, mesmo que a gente não poste nada de perguntinhas, apesar que esse ano a gente vai ter uma pessoa que vai mexer nesse Instagram, porque o Pai Léo esquece Alô, de mexer. Ariela. Então a gente vai abrir sempre a Lulinha, É a gente nossa boa. mídia, a nossa mídia. A dona Ariela Lola. Lola. A dona Lola. É porque ela é uma Abraço, senhora, Lola. então a gente chama ela de Dona Lola, por isso. É.
Então ela vai mexer nas nossas mídias, então logo vocês vão perceber que um Banda Underline RP vai ter mais movimentações aí. Olha. Então manda lá, um Banda Underline RP, pode mandar lá a pergunta que a gente vai selecionar para os próximos programas, que é toda quinta-feira, das 7 às 9 horas. E também nós colocamos esse mesmo programa, por enquanto tá na sexta-feira, às 9 horas, no nosso canal. Até começar o Saravá Até Podcast. começar o Saravá, e aí a gente vai colocar um outro dia da semana esse Provavelmente de programa. quarta, De quarta-feira às 8 ou 9 horas vai ter o nosso que é o dia que programa. estaremos na terreira. Isso. Saravá. Aliás, o nosso terreiro, né, já volta já. Na segunda-feira a gente já Dia tem a primeira... 17 já temos nossa primeira gira. Mas férias não ia ser até maio, junho? Não. O nosso terreiro, as nossas férias são pequenininhas. Com novos cambones. Caramba, hein? Boa sorte pra galera. E no dia 10 a gente já tem a primeira reunião, dando as novas diretrizes do terreiro, né? Meu pai, aí vão 3 médiums na reunião. Não, vai todo mundo. vai todo mundo. Já foi feita a Vamos pra convocação. oração, porque nós não vamos ter problema pro tempo de rádio pra fazer oração. Então vamos lá. E o tempo A gente urge. tá trocando ideia aqui. Vamos pra nossa oração. E aí a gente volta pra gente se despedir e falar o tema do próximo programa. É isso aí. Juntos em oração. Oração aos caboclos. Salve a amada linha dos caboclos. Salve todos os espíritos que se dignam a dar-nos vossa salutar proteção e amparo. Que vossas bênçãos possam chegar a mim, pura como as águas cristalinas, fortes como os ventos bravios, concretas como a terra e suas antigas rochas, e que possam iluminar o meu caminho com as chamas do fogo ancestral antigo. Que nenhum mal tenha poder sobre mim, nenhuma pestilência chegue até mim, nenhum mal-olhado, nenhum mau agouro, nenhuma tristeza, doença ou miséria cheguem a mim e a todos aqueles que eu amo. Que o meu coração e minhas intenções sejam vistas através de toda a espiritualidade e que caiam as bênçãos de acordo com o meu merecimento perante a sabedoria sagrada. Que a divina força do fogo ancestral possa acalentar os corações e transformar os pensamentos em flores radiantes de luz e de amor. Obrigado a toda a ancestralidade que me cuida, que me zela e que me protege. Obrigado à Mãe Natureza. Obrigado a tudo que nos cerca como amor, verdade e sabedoria. Que assim seja e assim será. Vamos elevar o nosso pensamento a todos os nossos guias, aos nossos mentores, ao nosso Pai Oxalá. Que esse nosso primeiro programa do ano de 2022 seja um programa aí que vai levar muito amor, muita sabedoria, muito aprendizado para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E que esse ano de 2022, que para nós, para nossa doutrina, nosso Pai Oxumaré nos ilumine, nos proteja e traga sempre o seu amor, a sua força, a sua esperança para que seja um ano iluminado para todos nós. Então vamos colocar a mão sobre a nossa água e pedir que através da energia dos nossos caboclos, esse mês de janeiro que se inicia, mês que vibramos ao nosso Pai Oxóssi, que a maioria dos terreiros tem a sua festa de Oxóssi, sua festa com os caboclos, caboclo no qual fundou a nossa amada Umbanda, então que o caboclo das 7 encruzilhadas sempre esteja na proteção e guiando os caminhos da nossa amada Umbanda. Que todos os caboclos, todas as caboclas nos protejam e nos iluminem, dando sempre a disciplina, o comprometimento e o direcionamento para o caminho de luz, de paz e de amor da nossa amada Umbanda. Que agora um facho de luz verde se faça presente em nossa água, trazendo equilíbrio, trazendo luz, trazendo proteção e trazendo esperança
para essa nossa semana, para nossa primeira semana do ano de 2022, e que essa energia de luz e de proteção seja sempre presente em nossos caminhos durante esse ano. Salve os caboclos, salve as nossas caboclas, salve o caboclo das 7 encruzilhadas, e que eles nos iluminem e nos protejam sempre. Que assim seja e assim será sempre, graças a Deus. Axé. E assim, né, terminamos mais um programa de Número 1 Número, né? de Mais um 2022. de O primeiro 2022. programa Primeiro de 2022, e eu acredito que nós vamos ter bastante novidade aí no programa Mirua, né? Sim. É, Muita nós coisa. queremos, Vamos começar a trazer convidados, né? Sim. Nossa, eu acabei de pensar isso. né? Transmimento de pensação. Aliás, no nosso especial de Oxóssi, vamos ter a presença dele, o magnânimo Glauco Forley, Pra filho sempre... de Oxóssi, né? E pra iniciar os trabalhos de apresentação. E sempre ele é o primeiro convidado. Sempre. Ele que Tudo que eu vou montar, É o o Glauco. primeiro convidado é o Glauco. O Glauco E aí ele é- fala, você sempre me coloca nessa enrascada. É isso aí. O Glauco vai estar aqui na Um nossa verdadeiro especial filho de Oxóssi, né? Eu sou filha de Oxóssi, eu amo ser filha de Oxóssi, tenho um amor enorme por esse orixá. Tenho Meu uma filho fé. Xangô. Tenho uma fé muito grande por Oxóssi. Eu tenho um amor por os caboclos, então assim, pra mim, vai ser um dos programas mais lindos pra falar sobre Oxóssi e os O caboclos. rei das matas. Eu, O apre- meu eu aprendi protetor. a trabalhar com Oxóssi ao longo do tempo, com os caboclos de Oxóssi. Era uma das energias mais difíceis para eu incorporar. Eu não tinha afinidade, isso é muito comum. Às vezes você não vai ter afinidade energética com todas as entidades. A minha linha é muito de preto velho. E foi tão bonito que, com o passar do tempo, eu aprendi a trabalhar com caboclo. E hoje é uma das energias que eu tenho muita ligação, muita gratidão mesmo. Ao seu Pena Branca, a todos os outros caboclos da linha que me amparam, assim. Que eu possa... Eu sempre gosto de falar isso, que eu possa honrá-los dentro e fora do terreiro. Que eu acho que não adianta... Honrar dentro do terreiro é muito fácil. Sim. Aliás, dentro do terreiro tá todo mundo sempre muito bem, né? Com o branco, com o pé no chão. Acho que a tua tela mental, ela até se expande pra consciência, né? Universal. O difícil é honrar o caboclo, o preto velho Exu do lado de fora, né? No dia a dia. E eu procuro fazer isso de uma forma mais humilde possível. Tamo aí. É isso aprendendo. aí, salve Que, todos aliás, os caboclos. né, eu ia falar isso. Esse é o tema no nosso próximo programa, né? Olha aí, tá vendo? Onde nós não vai ser o tema de caboclo ainda. Mas nós vamos falar sobre a energia das matas, né? O que é a famosa essência, né? Que é o nome que se dá para essa energia. Então vamos falar. Nós vamos ter um especial de Oxóssi, mas vamos falar um pouco de Oxóssi, vamos falar de Ossan, Logum Edé, né? Os orixás da mata, os orixás das florestas, né? O que é essa energia? Essa energia que nos liga ao poder do foco, ao chakra cardíaco, energia que se liga ao poder de doutrinação, a estudo, A né? estudo. Principalmente a isso, a conhecimento, é o trono, né, ligado a esse estudo, ao conhecimento. Vamos falar de tudo isso no nosso próximo programa, e já que nós estamos nesse clima, né, nós vamos terminar tocando um pontinho de Oxóssi. Boa noite então, mãe Priscila. Boa noite para todo mundo e até o nosso próximo programa. Muito agradecemos sempre a Rádio Mirua por esse espaço aí. E fiquem aí com o próximo programa. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Peléu, mãe Priscila, para todo mundo que acompanhou. Muito obrigado pela confiança de vocês, ouvindo mais uma vez o programa. E estamos aí. Feliz 2022 para todo mundo. Muito axé. E Saravá Oxóssi. Ok, Até Arô. quinta que Ok, vem. Arô. Saravá, senhor Oxóssi! Na beira da mata eu pedi, na entrada pra entrar e pra sair. Na beira da mata eu pedi, na entrada pra entrar e pra sair. Senhor Oxóssi deixou eu caminhar até sua aldeia real, bem no centro lá da clareira. Eu vi uma linda pedreira, era pedreira de Pai Xangô, e as águas de Oxum a rolar. Senhor Oxóssi era o guardião desse tesouro na sua mata real. Senhor Oxóssi era o guardião desse tesouro na sua mata real. Na beira
Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de beba que tem fé. Você